O sistema não é movido pela sabedoria, nem pela bondade, nem pela fraternidade. Ele é movido por dinheiro. Quem pode ir mais chora menos. Né? Então, não adianta... não, vai vir a nova terra, só tem que falar do bem. Não, você tem que falar do bem, sim, porque o bem é mais forte, ele precisa de menos massa crítica para se cristalizar, mas ele compete com o mal. E o mal é feito por pessoas que estão toleimadas, abobalhadas nesta inversão, nesta ilusão que a gente vive. Inversão é um termo extraordinário que foi criado por um gênio brasileiro chamado Norberto Kepp, da trilogia analítica, que morreu recentemente aos 99 anos, e que ele trouxe isso. A gente vive uma ilusão, a gente vive uma inversão. A medicina ocidental não trata o doente, trata a doença. Mas quem cria a doença é o doente. Entendeu? Então, tem muita coisa que nós precisamos mudar para que nós possamos migrar para uma frequência vibratória superior. A nova Terra é uma frequência vibratória superior. Então, você fala assim, eu durmo terceira dimensão e acordo quinta. Só se for realmente no mundo dos sonhos, porque isso não é real. Nós somos espíritos de quarta dimensão consciencial, nos manifestando neste momento na terceira dimensão consciencial, nas horas em que o corpo está acordado. Porque quando o corpo dorme, você não está na terceira, você volta para a quarta. O que vai acontecer paulatinamente, já está acontecendo, é uma migração para a quinta dimensão consciencial. Mas a terceira dimensão vai continuar existindo, que a gente vai continuar nascendo. No planeta da Shelian e Parian, que é um planeta de regeneração plena, eles ainda reencarnam. Você tem que estar na sexta dimensão consciencial, como luas de Saturno estão, por exemplo, porque lá você não encarna mais. Porque na sexta dimensão consciencial você não tem mais medo da sua sombra. Você assume a sua sombra, cura a sua sombra, mas você tem o quê? Lembrança, você sabe por que a sombra está lá. Você tem como se policiar, mas se entender, sabe? Aqui não. Aqui a gente não lembra o que a gente foi, lembra? Nem o bem, nem o ruim. Cada vez que você nasce careca, desdentado, não sabe andar, alguém tem que te trocar, você não sabe nada. Tudo aquilo que você adquiriu em existências anteriores de conhecimento, você tem que reaprender, você aprende a falar de novo, a escrever de novo. É uma perda de tempo absurda, mas isto é um mundo de expiação e provas. Então, por que eu não lembro? Se eu lembrasse, era mais fácil, né? Então, ok. Você lembra que você está sendo gerado pela mulher que você matou. Como é que fica? Ou você lembra que você está numa família que te matou. Como que a gente lidar com isso? Como é que você vai lidar? Nós somos muito imaturos. Nós somos extremamente imediatistas, né? Por causa desta imaturidade, a criança é egoísta. A criança pega o universo dela, não pega? O mundo dela, ele é o rei no mundinho dela. Conforme a criança vai crescendo, é que ela vai aprendendo a compartilhar. Nós estamos nesta fase de crianças cósmicas virando para a adolescência. Mas não é todo mundo que vai virar. Alguns vão ficar como estão, né? E esse como estão é que amarram a gente na Terra Cruz. Então, assim, hoje como hoje, nós temos dois caminhos. Ou a gente afunda mais ainda, a Margaret Atwood, que vocês vão ter aqui, adora o Mad Max, porque o mundo migra para esse nível sem raridade de água, raridade de comida, sem vegetação, sem animais, quer dizer, a brutalidade do ser humano. Ou a gente migra para a Terra de regeneração, planeta Nova Terra, onde paulatinamente as doenças deixarão de existir, câncer vai deixar de existir, bactéria, vírus vai deixar de existir. Sim. Mas as doenças degenerativas ainda vão palmilhar por um bom período, porque os espíritos que formarão os corpos da nova Terra são espíritos que estão em processo de maturação, em amadurecimento, não, estão longe da perfeição. Então, como nós vamos ter sombras ainda, e somos nós que vamos fazer a nova Terra, como nós vamos ter sombras ainda, é natural entender que sim, vamos ter um período de desafio, nós vamos ter que aprender a trabalhar em fraternidade, a solidariedade vai ser importante, o altruísmo. Com o tempo, a gente vai se desarmando. Aí, sim, a nova Terra engata. Mas a gente vai ter um período que está escrito na própria Bíblia, que a gente vai ter 1000 anos aí de transição. E isso é real. A gente está vivendo já esse período de 1000 anos. Entende? Então, tomara, eu acredito, francamente acredito que a gente vai para a nova Terra, sim. Mas se não houver o esforço e a compreensão que depende do esforço, a gente vai ficar nisso aqui ou piorar. Mas essa massa crítica, muito boa, seus pontos, para a gente começar, né, essa nossa discussão. Mas a massa crítica é uma coisa que eu e Maurício, a gente sempre se pergunta, assim, a massa crítica, ela é
como se fosse uma democracia, 50% mais um? Não. Ou a gente pode ter uma minoria elevando a frequência para ajudar aqueles que não se ajudam? Então, Boa pergunta. é assim, eu acho fantástico, mas é assim, você só evolui por você. Por mais que você ame a sua esposa, a sua futura esposa, né? Você não vai evoluir por ela e nem ela por você. O que vocês podem fazer é, numa sintonia, um trazer o outro para um caminho melhor. É isso que a gente chama de sintonia de almas, né? Então, a massa crítica da nova Terra, a luz, se você te apagar essa luz aqui do estúdio e a gente acender a lanterna de um celular, a gente vai iluminar, não vai? Vai. A escuridão não consegue desfazer a luz, porque a escuridão é a ausência da luz. Então, a massa crítica da Terra Cruz é a ausência da presença do bem. Ausência A mesmo. ausência. Então, onde você não tem, é lógico, eles precisam de muito mais conteúdo para puxar a gente para baixo. Então, nós estamos em 4 aqui. A gente já faz uma massa crítica de nova Terra, mas tem que somar muito. Então, é um percentual do número da humanidade. Só que a gente só sabe dos 8 bilhões e tralalá dos encarnados, a gente não sabe os desencarnados, tem muito desencontro de informação, né? Porque os Você escuta- desencarnados também contam. nessa Conta desde matemática. os caras que estão na 7ª dimensão da Terra, que são os prepostos do Cristo, até os caras que estão no infernão, que é o umbral grosso, que são o oposto. Tudo Entendi. conta. E vejam, não conta os outros reinos, o animal, o vegetal e o mineral, porque esses já estão em sintonia com a vibração da nova Terra. Que é a vibração da É a natureza? vibração da nova Terra. É a vibração melhor, a mais pura. Por quê? Porque eles estão em ressonância com a fonte criadora. Nós não, por causa do livre-arbítrio. Então, o nosso livre-arbítrio que nos capacita a escolher. Porque senão, sabe, a gente era robô. É mais fácil você criar robô. Deus não quis robô. Deus quis criaturas que ajudassem a... Deus não é um ser, tá? É uma energia. Mas que ajudassem ao infinito fazer a evolução acontecer, a criação acontecer. Certo. Então, nós precisamos de muito menos pessoas envolvidas na energia da nova Terra, porque a luz ilumina. A escuridão precisa de muito mais para matar a luz, para escurecer a luz. Então a gente não precisa dos 50%. Talvez Não, aí uns não. 20%, 30% já seja suficiente. Pelas contas que a gente escuta os ETs falar, 23% é suficiente. Pô, A gente não chegou nos 23%, é isso que dói. Isso ainda estamos longe, né? Estamos longe, cara. Mas então não existe uma possibilidade de alguns irem para Nova Terra e alguns irem para a Terra Cruz? Então... Ou todo mundo vai para um lugar ou todo mundo vai para o outro? Não, olha, dos que estão hoje na Terra, é dito que 2/3 saem. Dos que estão hoje na Terra, entre encarnados e desencarnados. Aí você fala assim, cara, mas se lá do outro lado do plano espiritual você tem povo de 5ª dimensão consciencial, de 6ª dimensão consciencial, que são os mestres ascensos, as diretrizes planetárias, que são os prepostos do Cristo planetário. E, né, então, e nós? Mas o contingente deles é 13% do contingente dos espíritos na Terra. Só 13%. Os espíritos de hierarquia são 13% do contingente da Terra. Entendi, é muito É pouco. muito pouco. Então, nós é que vamos ditar o rumo. Então, você fala, não, isso é bobagem, Terra Cruz. Não é não, porque se a gente não fizer algum esforço para abraçar a própria sombra, para se assumir como um ser imperfeito e não fizer um esforço para melhorar, a gente só sobra. Porque a gente é muito imaturo ainda. E por que abraçar a própria sombra, ela nos habilita a evoluir em frequência? Porque uma das piores coisas que a gente... Bom, o que é peculiar à humanidade da Terra é o medo. Sim. Então, 100% dos carinhas que estão aqui, tirando diretrizes planetárias e os mestres ascenso, todos têm medo. Aí você pega um baita espírito de luz, ele tem medo. Porque o medo é peculiar à humanidade da Terra. Então, o Bezerra de Menezes tem medo? O Bezerra de Menezes tinha uma depressão lascada quando estava encarnado, porque ele queria ajudar e ele não tinha fôlego para ajudar todo mundo. Então, esse cara de um coração extraordinário. Ele viveu depressão, ele viveu medo. O Bezerra de Menezes, né? O Chico Xavier, a Madre Teresa de Calcutá, são luminares, eles são referências para qualquer um de nós do que é o certo fazer, encarnados a um tempo contemporâneo conosco. Então, não é tão simples assim você sair daqui. Agora, o medo vai fazer o quê? Se você tem medo, você se defende. Se você se defende, você é perfeito, porque como é que você vai justificar para si próprio?
Então, o nosso orgulho, o nosso medo faz com que a gente não aceite as próprias sombras. A gente rejeita a própria sombra. Se você não entende que você tem luz e sombra e que você precisa das duas para ser quem você é, você faz de conta que você não tem erro nenhum, que é a maioria de nós. A gente recusa o erro. Né? A gente se... Sabe, você se convence que certo é você e os outros estão errados. Às vezes eu pego o paciente no consultório que blá, 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 blá. Eu dou tempo para ele falar à vontade, né? Porque slow medicine é assim, o paciente fala, né? Slow medicine. Slow medicine é o que eu pratico, né? O que eu acredito. Eu trato o doente, mas não o doente físico. Eu trato o doente multidimensional que está ali com as encarnações anteriores. Quer dizer, quem é ele, quem é a família, quem é o entorno, quem é a profissão. Tudo isso é fundamental para a resultante doença que ele vem me trazer. Né? Perfeito. Então, aí eu falo... Você deixa ele falar. Deixo, fala. Aí eu faço a pergunta fatal. Todo mundo foi errado na sua vida, só você foi certo? Não. Aí começa a cair a primeira ficha. Aí cai a primeira ficha. E isso é muito importante, porque a ficha tem que cair. Para nós, a ficha tem que cair, para todo mundo tem que cair. Então, quando a gente não assume os erros que nós temos, você não conserta. Se a tua casa está lá e não aparece uma mancha na parede, você sabe que o cano está furado? Não. Não. Precisa da mancha. Então, a sombra é essa mancha que faz com que você pare e reflita. Nenhum de nós é perfeito. Cara, o único perfeito que veio... Ele estava quase na perfeição que veio aqui, foi Jesus. Ele foi parar na cruz. É perigoso ser perfeito num planeta de expiação e provas. Sim. Então, a gente tem que assumir. Nós somos imperfeitos. Tem coisas que eu faço bem, tem coisas que eu sou muito ruim. E eu preciso diminuir esse contingente ruim que eu tenho para o bom poder ficar cada vez mais na superfície. Todos temos erros. Então, assumir a própria sombra é se assumir como um ser em evolução ainda, em crescimento. E isso é a diferença de um planeta de regeneração para um planeta de expiação e provas. Na expiação e provas, você recusa que você está errado. Porque o teu orgulho, a tua sobrevivência emocional depende disso. Num planeta de regeneração, você assume que tem coisas a arrumar e você progressivamente faz mais alerta a respeito desses erros, até que você chega num ponto em que você transita em luz e sombra e você aí começa a desenvolver a sua luz o tempo inteiro. Será que é por isso que daí que vem o nome de regeneração? Exato. É o fato de a gente estar regenerando tanto o planeta quanto a si mesmo. Na verdade, você regenerando a si mesmo, você regenera o planeta. É exatamente isso. Por isso o nome regeneração. Porque é a retomada do crescimento. Quando você fala você regenera o planeta, isso significa que você está ajudando aqueles que não conseguiram, que ainda estão em provas e expiações ou não? Imagina uma pessoa lenta, tá? Se colocar ela dentro de um carro de Fórmula 1, ela vai capotar. Sim, não vai saber pilotar, né? Exato. As pessoas com vibração de terra cruz não vão conseguir pilotar. Então, elas não podem ficar porque para elas ia ser danoso. A dor é física, porque o planeta vai vibrar mais depressa. Elas vibram assim e o planeta assim. Eu não sei fazer isso com as duas. Eu já sou disléxica, imagina eu querer fazer. Mas imagina uma pessoa nesse ritmo querendo viver nesse aqui. A incompatibilidade vibratória não dá certo. Então, para esses seres mais lentos, é doloroso você ficar num planeta mais rápido. Para o mais rápido é doloroso você ficar no mais lento, mas como ele tem mais energia, ele aguenta. Agora, para o lento ficar no rápido é uma tortura. Então, eles são retirados deste mundo mais evoluído, quanticamente mais frequencial, para um menor, justamente para que eles possam, na adequação vibratória, acordar um momento, como nós mesmos estamos procurando acordar, porque a gente já foi exilado de outros mundos. A humanidade da Terra, ela não é feita por anjos castos, ela é feita por exilados. De onde que eles Um monte de planeta vieram? dessa galáxia, a galáxia de Andrômeda também, ela é tributária da gente. Então, o braço de Órion é a quinta C. Aquela sala bem crica. Nós não somos os piores, tá? No braço de Órion. Tem planetas fabulosos, os caras das Pleiades, os planetas de Órion positivo que passaram pela guerra de Órion e conseguiram evoluir. Legal, mas os de Órion negativos são piores do que nós. Perceba, tem gente pior que nós. Por mais difícil que seja aceitar isso, tem gente pior que nós. Nossa. Entendeu? Que é Quiron, certo? Que eles falam que quem for exilado pode ser que vá para Quiron. Uma parte vai para Quiron, mas não só para Quiron. Tá. Tem outros tributários. Tem muito tributário para essa quinta C. Então, a questão é essa. Para que você escolhe para onde você quer ir. Agora, a massa crítica atingida, o lado
foi atingida a Terra Cruz. Então, todo mundo que está vibrando rápido vai ser arrebatado e colocado em planetas melhores. E isso aqui vira um Mad Max mesmo, sem vegetação, sem animal, água escassa, alimento escasso, porque foi a realidade que eles cocriaram. Não, a gente atinge a massa crítica da nova Terra. São exilados aqueles todos que se conformam em viver no planeta de expiação e provas, e aí eles exilados vão para outros mundos bem piores do que a Terra. Entendi. Mas existe a possibilidade de coexistirem essas duas realidades na própria Terra? Desde que hajam mundos paralelos, sim. Entendeu? E se você tiver mundo paralelo, sim. Hoje já existe a Terra de Regeneração e a Terra Cruz. Então, eu imagino. As duas já existem. A gente vai migrar. Mas aí é físico? Neste momento, não. É multidimensional, mas já existem. Tá. Vai solidificar. Você estava falando antes, é fisicamente. Fisicamente. E aí, como que seria, se a gente pegar o gancho de ser físico, como que as pessoas iriam para uma nova Terra fisicamente? Quem está encarnado, encarnado fica. Quem está desencarnado, encarnado, vai encarnar. Porque se o que está na Bíblia, em todas as manifestações que tiveram, é real, 2/3 dos encarnados vão. Para a nova Terra? Vão para o exílio. Vão ser exilados. Tá. Eu não acredito nesse número. Sinceramente, eu não acredito em 2/3, não. Eu acho que vai um contingente e vai ficar, a maior parte vai acabar ficando. Porque a maior parte não é ruim. A maior parte não está, sabe, odiando, fazendo conflito, matando bebê, matando animalzinho, botando fogo. A maior parte não faz isso. A maior parte quer sobreviver. O problema que eu vejo é esse. A humanidade sobrevive. Ela esqueceu de viver. Você está na luta da sobrevivência. Então, quando você só sobrevive, o medo é preponderante. O medo manda, aí você tem egoísmo, você tem ambição, você tem avareza. Você é capaz de prejudicar alguém para se proteger. Então, o que nós vivemos é para criar esse mundo de ilusão onde o medo manda. Até hoje. Até hoje. Mas, se a gente estiver na beira do precipício, tá? Vamos estar começando a cair. Vai cair. Você acha que realmente a gente não faz a escolha? Eu acho que nós vamos caminhar para um momento que a gente vai ficar tão cansado da violência que a gente vai dar o basta. Não me serve mais, eu não quero, eu estou saindo desse jogo. Essa, pelo menos, é a minha esperança, entendeu? Que a gente consiga sair do jogo. E por que Terra Cruz? Existe alguma explicação para o nome? Porque a cruz é o símbolo maior da vilania, da vitória do mal. Por isso que Jesus foi crucificado? Exato. É um símbolo? É um símbolo da vitória do mal contra o bem. Porque no momento em que Jesus largou o corpo físico, porque ele morreu mesmo na cruz, na hora que ele largou o corpo físico, o mundo escureceu. O mundo não foi lá. O mundo escureceu. Porque foi tirado daqui, sabe? E as trevas, né? Oba, morreu, entendeu? Que a ciência até fala que teve um eclipse. Exatamente, no momento exatamente isso. Então, é isso que é dito, né? Então, eles assumiram a cruz como símbolo da vitória do mal contra o bem. E não é. Na verdade, o símbolo maior de fraternidade é a cruz, né? Eu abro meus braços este tanto, porque é este tanto que eu te amo, meu filho. Exato. Tem os dois, dá para ver dos dois lados. Duas simbologias, exatamente. Por isso que, dentro da magia escura, eles usam a cruz de ponta-cabeça. A cruz invertida. A cruz invertida. Caramba. Entendi. E será que a gente pode esperar alguma ajuda vinda de fora para a gente adquirir essa massa crítica? A ajuda já veio. Já veio. No domingo, vocês já ouviram falar do Rancho dos Gnomos? Não. É um trabalho, é um santuário para animais exóticos em sofrimento de circos e zoológicos. Quem defende zoológico realmente não sabe o que acontece no zoológico, né? Então, tem pessoas aí que né? Títulos e mais títulos e não sabe o que acontece dentro do zoológico. É terrível. Sério? Então, é sério. Caramba. Vocês são 2 pesquisadores, vão ver o que acontece com os animais dentro de um zoológico. Sofrimento e, assim, né? O animal é obrigado a procriar porque você vende um animalzinho muito caro, né? Um filhote de urso é R$300 mil, um filhotinho. Caramba. Então, é terrível. O Iaran, o Rancho dos Gnomos, ele tem 35 anos de existência. Tem a idade da Casa do Consolador, 34 para 35 anos de existência. O Marcos e a Silvia Pompeu, eles estavam tudo pronto para morar nos Estados Unidos, trabalhar lá, ela já tinha morado lá e tal. E aí, o Marcos
viu um negócio que estavam fazendo com uma cabra, ele catou a cabra e foi para casa. O que a gente faz? Eu não sei o que faz com uma cabra. Quem come a cabra, né? Sim. E começaram o trabalho deles, despertaram para a causa animal com aquela cabrinha. Então, o rancho teve muitos leões e tigres e tem onças pardas. Hoje tem um casal de tigres, tem onças pardas, tem ursos, tem cabra, tem cachorro, tem gato, tem galinha. Resgatados? Resgatados, animais resgatados. De circos e zoológicos. De circos e zoológicos e de trabalhos de magia negra, de assassinatos. Porque hoje a tortura de animais, ela gera muito dinheiro e ela pega desde crianças de 8 anos até crianças de 80 anos, né? Caramba. E de madrugada é terrível o que acontece, é terrível o que acontece. A gente está da causa animal. Eu, francamente, tive uma depressão depois da morte do Orelha, porque o Orelha foi assassinado para acordar o Brasil e o mundo para a causa animal. E acordou. Então é como se tivesse sido... Um mártir. Um mártir. Um mártir. Mas antes do Orelha, muitos morreram. Depois do Orelha, outros mais morreram. E um processo que começou na internet do Dragão Vermelho popularizou no mundo inteiro. A cada 2 horas e meia, um gato é torturado e morto online, ao vivo, nesse país, Que Dragão loucura. Vermelho. E o Brasil não fica atrás. Então, Nossa, redes tem gente como... louca assim? Gente louca? Crianças de 8 anos estão fazendo isso, amigo. Crianças de 8, 10, 12, adolescentes, pessoas. Nossa Porque gera Senhora. criptomoeda. E o mal alimenta-se da dor. É. Esses seres que estão perdendo o controle na Terra precisam disso para manter o controle. E é muito fácil você pegar uma mente fraca e influenciá-la. Nós hoje estamos tendo um encarne em massa de pessoas que viveram no regime da Segunda Guerra Mundial, né, do mal que vem dali para frente, estão encarnando agora. Então, são espíritos bastante doentes ainda, bastante imaturos. E é fácil deles serem captados para essas coisas, né? O problema é que não há controle desses apps de jogos e coisas assim, porque você não controla. Mas também tem... você citou aí do segundo grande conflito, né? Que tem seres encarnando, né? Sim. Mas também tem do mal, mas também tem alguns Do do bem, bem. certo? Por exemplo, o Dr. Sim. Fritz e tal. Muitos doutores que vieram lá da Alemanha e tal. Que aprenderam no plano espiritual a reparar o que fizeram. Isso. Mas você tem um número de espíritos de luz encarnando, de 25 para 26 encarnaram 250 mil. De 26 para 27 vão encarnar mais 250 mil. De 27 a 30 vão encarnar 500 mil. É 1 milhão de espíritos superiores encarnando para virar. Essa é a ajuda. A ajuda de fora. Essa é a ajuda. Então você tem hoje espíritos da Terra e de fora da Terra trazendo conhecimento, que antes era fechadinho. Eram escolas fechadas, iniciáticas. Hoje a internet populariza o conhecimento. E tem muita fraude. Pelo amor de Deus, o que você para cada um verdadeiro tem uns 50 fraudadores. Que faz de conta que está canalizando ET, que falam uns absurdos. Eu tenho um DNA cósmico. Filho, todo mundo tem DNA cósmico. Porque todos nós, nenhum de nós é originário da Terra. Então, todos nós temos DNA cósmico. Sim. Todos nós somos extraterrestres. Mas o que não pode é uma civilização, por exemplo, arcturiana, pleiadiana, andromedana, chegar aqui Intervir. e resolver o caso para nós. Né? O Shadid, que foi chefe da inteligência da aeronáutica de Israel, criou o projeto de defesa, né? A galáctica de Israel, tudo. Ele, dando uma entrevista no Jornal Nacional deles lá, numa revista, ele falou isso, agora 2010, eu acho. Ele falou, né? Existe a Federação Galáctica, eles estão aqui dando apoio para a Terra, mas eles não podem interferir, porque se eles aparecerem vai ter catástrofe. Seria né? Mad Max. É Mad Max. Não, se eles aparecerem aqui, as naves descerem, vai ter pessoal invadindo supermercado e tal, vai ter gente matando, gente morrendo, e vai ter gente criando culto. Você entendeu? Sim, mais ou menos igual Mais o ou filme de menos. AD mostra. Isso, exatamente, né? Exatamente. O Spielberg foi extremamente sábio nesse filme, né? É o melhor filme dele? Não, não é, mas ele Sim. é bárbaro, porque ele põe pontos, mensagens subliminares fantásticas nesse filme. E se eles interferirem, eles estão tirando a nossa soberania sobre a Terra. A Terra é dos humanos. A Terra é dela? Não. Mas cabe à humanidade da Terra dirigir, gerenciar os recursos da Terra. Está fazendo um monte de bobagem? Tá. Já está levando o planeta para o ponto sem retorno? Tá.
Mas ainda não chegamos nesse ponto sem retorno. E isso os extraterrestres estão fazendo. Eles estão criando alternativas para que a Terra não chegue no ponto sem retorno. O que seria esse ponto sem retorno? A vida vai extinguir. No dia do jogo do Brasil, com quem que a gente perdeu mesmo? Noruega. Isso. Então, enquanto eu estava sofrendo lá com aquela coisa horrível, né, do time, eu quero entrar de Com férias, Haaland. pelo amor de Deus. Não, né, o Brasil queria entrar de férias, pelo amor de Deus, né? Sim. Então, a Margarete estava assistindo uma live com climatologistas, geofísicos, e eu estava prestando atenção nas suas coisas. Então, o jogo estava tão ruim que Aí o cara, um norte-americano, que o cara é considerado assim, umidade, sabe? Ele falou assim, não, a gente está comemorando porque o Ártico não derreteu esse ano. Aí eu parei para prestar atenção. Caramba. Não derreteu esse ano. Porque isso a gente... Na hora que derreteu o Ártico, acaba o ar-condicionado do planeta. Aí acabou. E se você pegar Sim. o degelo, né? Então, 135 milhões de animais são assassinados diariamente na Terra. Mas mais de 100 espécies, entre vegetais e animais, desaparecem diariamente na Terra. De extinção, você quer dizer? Extinção, são extintas. Porque são assassinadas? Não é que o homem está dando tiro nelas. Mas nós estamos poluindo, exato. Então, o que os ETs podem fazer? A Terra não é da humanidade. O homem compartilha essa Terra com animais, vegetais e minerais. Sim. Tá certo? Então, é uma comunidade. Como os que mandam são malucos, a quinta C está acabando com a classe, eles podem interferir em sistemas e manter a Terra longe do ponto sem retorno por um período. Isso eles têm permissão para fazer, isso eles estão fazendo. Então, eles diminuem a ação sobre as geleiras, eles esfriam, eles têm como baixar a temperatura para manter essas geleiras. Eles têm como impedir que o anel de fogo do Pacífico entre em ebulição, como estabilizar falhas geológicas, como diminuir a saturação das águas por poluentes, da terra, do ar. Isso eles podem fazer. Por quê? Porque a humanidade está acordando devagar, mas está. Então, eles não vão permitir a destruição da terra proposital, justamente porque o contingente da massa crítica da nova terra está chegando. Então, ajuda a gente está tendo. Então, existem pensadores novos, existe neurociência, existe ciências e paraciências trazendo para a humanidade conhecimentos que antes nós não tínhamos, para a gente escolher. Isso eles podem fazer. Os espíritos de luz da Terra, os irmãos de luz de outros planetas podem fazer. Mas a decisão é nossa. Nós encarnados, nós é que somos o fiel da balança. Mas, Mônica, se vai ter a nova Terra... E ela vai ser na quinta D? 4D. 4D? 3D, 4D. Por um bom período entendi, vai ser 3D, 4D. Tá. A minha dúvida ia ser, por que não deixa, então, ela morrer mesmo, se ela vai ser quinta D? Não, mas aí que tá. Você precisa do mundo físico. Sim, precisa. Espíritos de regeneração encarnam. Você precisa de corpo. Tá. Então, você precisa de comida, você precisa de água, você precisa de atmosfera. Sim. Você precisa de gravidade. Você entendeu? Então, o planeta físico vai continuar existindo. O 3D ainda continua. Continua. E nós hoje, de 4D, que estamos encarnados, ao longo de, teoricamente, 1000 anos, teoricamente, tá? É que vamos fazer a passagem para o nível consciencial de 5D. Agora, o planeta da Xelian, por exemplo, o Ser das Pleiades, é um planeta de regeneração plena. E lá eles encarnam. Regeneração plena seria que já passou pelo... Já passou do borderline, já entrou... É totalmente regeneração. Tá. Então, você não tem mais doença física, você tem só doença psíquica, emocional. Você está trabalhando ainda para aceitar a sua própria sombra. Você ainda vem com seres que não são sinérgicos a você, ainda são antagônicos, justamente para ajustar isso. Mas eles já estão num patamar onde já não existe o mal, não existe o crime, não existe a fome, não existe a miséria. Nossa. Existe justiça. Os outros reinos coexistem? Sim, total. Animal, vegetal, o pet da Shell é uma pantera desse tamanho assim, meiga pra caramba. Ela é mais meiga que a minha gata. Nossa, é uma pantera sensacional. negra linda, cara, uma linda, linda, linda. Entendi. Mas ela é mais mansa que a minha gata. Você entendeu? Porque lá eles se comunicam telepaticamente com os animais. Hoje, você tem muita gente praticando a comunicação intuitiva, já tem. Que você se comunica telepaticamente com os animais. Mas ainda é uma coisa, né? Que você fala assim... né? Tem muita gente, mesmo dentro da casa do Consolador, tem muita gente falando, será? Ainda duvida. Duvida, mas existe. Mas lá eles se comunicam telepaticamente com os animais e com as plantas. Até com você ela se comunica, né? Sim. Telepaticamente. Teoricamente eu sou menor do que o animal da planta. Dimensionalmente falando, que
Eles estão num patamar sim, porque mais eles estão lá. harmônico, entendeu? Mas a gente se comunica com eles e se você vai numa nave como a Chandra, que é uma nave, para mim é uma universidade cósmica, né? Que é uma nave da Confederação, com multirraças lá dentro. A missão da Confederação é a expansão da consciência. É trazer ferramentas para a gente buscar a liberdade, da fraternidade e da igualdade. Esse é diferente da federação. A federação cuida para ter um relacionamento harmônico entre as diferentes civilizações e impedir que uma mais forte subjugue uma mais fraca. Como na Terra nós temos um país mais forte invadindo outros países. Sim. A federação impede isso. Porque, lógico, a gente não é páreo para um planeta mais evoluído, que já domina a velocidade de dobra, que já domina a força antigravitacional. Nós não somos páreo. Embora a gente tenha muita engenharia reversa. Mas a federação é essa parte militar. A parte consciencial já vem da confederação. Né? Então, o fato de a gente não ver ETs, a maior parte da humanidade, se deve muito pela confederação, pela federação de... Na verdade, eles não podem interferir mesmo. A gente tem preconceito aqui se uma pessoa tem uma cor de pele diferente... Uma opção sexual diferente, como é que você vai lidar com um camarada de 4,5 metros, escamoso, vermelho, de olho amarelo? Como é que você vai lidar com isso? Ou com um que tem cabeça de pena, cabeça de pena. As penas descem até aqui. As pessoas sentiriam medo. Você imagina um gafanhoto. A primeira vez que eu vi um gafanhoto foi lá na casa do Consolador, eu tomei um susto que eu dei um berro. E ele me saudou dando o mesmo berro que eu dei. Deve ter achado, oi, entendeu? Eu tomei um susto maluco, eu nunca tinha visto um insetoide. Como é que a gente vai conviver com essa diversidade se a gente não é capaz de viver com a diversidade de cor da pele? Não, menos que isso até, né? Às vezes a gente tem um preconceito dentro da nossa própria família. Nossa. E no planeta da Shelian, eles já têm esse acesso com outras raças interplanetárias? É um planeta confederado, né? É um planeta confederado. Então, lá se tem uma multiplicidade. O planeta dela, a civilização dela é muito voltada para o trabalho intelectual, né? Em todos os campos. Né? Então, você tem a ciência muito importante para eles. Embora eles tenham a parte quântica, que eles não falam de religião, que eles não têm religião, mas a parte espiritual seja muito forte, mas eles vão para a parte científica. Então, você chega num planeta confederado, numa universidade, você tem um monte de gente frequentando de outros mundos, de outras etnias. Né? É como a Chandra. Você vai na Chandra, você vê adâmicos, nós somos adâmicos. E você vê insetoides, você vê os lagartoides, você vê os greys, você vê tudo. Porque eles estão lá, eles são confederados. Quando você falou nós somos adâmicos, o que você quer dizer com isso? Adâncadimon. Esse tipão nosso é Adâncadimon. O que é um hominal? Cabeça, tronco e membros eretos. Quer dizer, nós estamos eretos. Tá? Porque o quadrúpede também tem cabeça, tronco e membros. Mas o cabeça, tronco e membros ereto é o hominal. O hominal pode ser de um monte de etnia. Nós somos a raça Adâncadimon. O Adão. Sim. Tá? É esse jeitão. Porque você tem outros bem diferentes de nós. Os lagartoides são hominais, mas são lagartoides. Entendi. São bem diferentes de nós. Felinos. Você tem... Então, tem outras raças no universo que também são adâmicas. Sim, adâmica... Sim, a maior parte da Via Láctea é de Adâncadimon. São os adâmicos. A segunda maior população é do lagartoide. A terceira é dos insetoides. A quarta é dos eta-reticulianos, que são os greys. Agora, essa conexão, né, que existe entre os seres humanos e não humanos, digamos assim, ela se dá por meio de portais? Os portais também existem. O que são portais? Né? Lógico, nós não vivemos num universo único, existem outros universos com diferentes de vibração. Você tem portais, que são chamados de Stargates, que conectam não apenas este universo com outros universos, mas pontos diferentes do nosso planeta, como se fossem túneis, mas são túneis quânticos. São os Stargates. Nós temos 7 Stargates principal, né? América do Sul é Brasil, Peru, América do Norte é Alasca, aí você tem Sibéria, você tem Tibete, você tem Sudão, Butão, são os 7 Stargates que você tem, os principais. Mas tem um monte de acessório.
Quais estão funcionais? Eu não faço a menor ideia. Porque depois que teve o dilúvio bíblico, né, que foi quando você teve a tempestade, afundou Poseidones, você teve aquela tempestade solar extraordinária que varreu o sistema solar inteiro, acabou com o nosso DNA, inativou toda aquela encrenca. A maioria desses Stargates foi cancelada, foi fechada. O que nós temos certeza, o que funciona, o do Amazonas está funcionante. Desculpa, Irã, não é Butão, é Irã. O do Irã não está mais funcionando, o do Sudão não está mais funcionando, o do Tibete não está mais funcionando, o do Brasil e do Peru ainda estão funcionando, que eu tenho certeza que estão funcionando. Né? Mas como que seria esse portal? Ele Guardiões. Dá para ver com os olhos? É físico? Olha, dizem que sim. No Amazonas, que você encontra, se você tem sabendo onde ele está, eles são visíveis. Tá? E aí eles permitem a gente acessar? Não. Eles têm guardiões físicos mesmo, que impedem o acesso a quem não tem a senha, o passaporte, sei lá, a senha. Quem controla isso? A Confederação. É a Federação e o Diretrizes Planetárias da Terra. É uma tríplice aliança. O que seria Diretrizes Planetárias da Terra? São seres da 7ª dimensão da Terra que governam a Terra e a relação da Terra com outros mundos. Tá? Eles são os prepostos do Cristo planetário. Então, o que acontece na Terra tem a autorização, entre aspas, deles, tem o controle deles. Por isso que eu acho que a gente pode ficar tranquilo, porque a Terra não vai ser destruída. Por isso que eu acredito. Eles são seres do bem, benevolentes. Total. Não, são seres de 7ª dimensão consciencial. Então, lá são crísticos, prepostos do crístico. Não necessariamente crísticos, mas prepostos do crístico. Então, esses Stargates, eles têm um papel primordial na transição planetária de nos possibilitar... Então, é assim, eu acho que o arrebatamento vai se dar por Stargate. Se houver arrebatamento, vai ser mais por Stargates do que qualquer coisa, na minha opinião. O exílio, se existem espíritos que são extremamente virulentos, esses não vão nem ser levados em nave. Encarnados e desencarnados vão sair para uma terra cruz que já existe aí num paralelo. Entendi. Ou seja, essa é uma questão que está batendo na porta. Está quente. Entendi. Está quente. E em relação, você falou que lá com a Shelian, lá eles não têm o véu do esquecimento? Não, o ótimo é isso. Lá eles não têm relação física para gerar um bebê. Quando dois seres resolvem trazer alguém para conviver com eles entram em campo quântico. Então, eles espalmam a mão, cria-se um campo de energia com fluido magnético, mas é muito mais poderoso do que o nosso. Dentro desse fluido magnético, cria-se um invólucro, que eles chamam de invólucro da vida, que é o útero materno, e o reencarnante se materializa ali. Tá. Materializa como um feto. Com 3 meses, esse feto já telepaticamente se comunica com a família. Nossa. Ele não é gerado intraútero, é gerado dentro de grandes maternidades cósmicas, vamos dizer assim, tá? E a família vai, conversa, então essa telepatia você tem. Você não é que você tem 100% da memória, não tem, nem a Shell tem. Certo. Tá? Mas você tem memória suficiente para, por exemplo, você foi um baita músico, você chega tocando, porque por que você vai perder a arte? Mas se você cometeu um grande erro, você também, é o que ela fala, você lembra em fragmentos, para que você não se destrua com depressão, com culpa, com autodepreciação, mas que você fique a recordação de que se eu escolher este caminho, eu posso cair nele de novo. Entendeu? E quem é que define esse nível de aprendizado ou de questões que você pode O Diretrizes Planetárias desse mundo traz espíritos que são similares a esse nível vibracional. Tá? Aí você tem um grupo de espíritos que aqui a gente chama de amor fraterno universal, que são os mestres ascensos. O que é um mestre ascenso? É um espírito que aprendeu o amor incondicional. São 6ª dimensão consciencial. E esses são os tutores kármicos. Então, você passa o que é bom para você lembrar, o que você não tem ainda maturidade para lembrar. Então, isso fica mais ou menos com uma... Sabe, aquele sonho que você tem, você fala, mas eu lembro que eu sonhei, mas não lembro bem o que eu estou sonhando. É uma leve, assim, um fragmento. Você tem um fragmento. Agora, tudo aquilo que for positivo para você ir para o meio, você traz a lembrança.
Então, por exemplo, o Christian Barnard, que foi o cara que fez o primeiro transplante cardíaco, né? O Zerbini, um grande cardiologista, né? Um Chico Xavier, se eles reencarnarem no mundo de regeneração, eles vão trazer o que eles sabem. Não vai ter que reaprender. Eles vão lembrar. Eles vão lembrar. O véu deles não vai acabar com todo o conhecimento. Não, então, exatamente. O que é bom, você não perde. Aqui você perde o bom por causa do mal. Ah, mas você tem as habilidades. Então, mas você tem a habilidade, mas ela está camuflada. O teu gene está inativado. Porque aqui você tem que evoluir em vários campos. Entendeu? Tudo aqui é no sacrifício, tudo aqui é no suor. Sim, Mas é uma escola bem difícil. Difícil, é uma escola bem difícil, porque nós somos espíritos muito indisciplinados, nós somos rebeldes. Para um planeta de expiação e provas, vem os rebeldes, não vem os bonzinhos. Vem a quinta C, daí para trás, entendeu? Entendi. Por isso, então, que aqui é mais difícil. Porque Muito. Como a gente é mais indisciplinado e a gente acaba tendo mais dificuldade do bem prevalecer sobre o mal... preferem, tipo assim, apaga a memória aí, porque não dá para confiar que vai vir coisa boa. Não Daí dá. vira e mexe, você pega uma pessoa que, putz, tem um dom incrível numa música, ou, putz, uma pessoa que joga muito bem um esporte. Essas pessoas, elas... Na arte também. Na Na arte. arte. Elas Principalmente vêm na arte. preparadas já. Você vê as crianças que estão nascendo aí, notadamente de 2010 para cá, você tem crianças extraordinárias nascendo com arte. Você vê aquelas mãozinhas desse tamanho tocando o Noturno de Chopin. Então, e não lê partitura, eles não leem, é de ouvido. Então, a arte, sempre que a humanidade transitou de nível, a arte foi o carro-chefe. Quando a gente saiu da era medieval para a Renascença, foi a arte que trouxe. Agora, de novo, a arte está trazendo. Claro, a gente tem uma desarte no mundo inteiro, uma porcaria, né? Porque virou um planeta minimalista. Minimalista. Né? Preto, Não, veja branco bem, e cinza. eu cresci com Tom, Vinícius, Edu Lobo, Chico Buarque. Né? Vocês têm essas coisas aí hoje, entendeu? Sim, nós temos funk. Pois é, exato. Então, mas diverte num nível da cintura para baixo. E as outras músicas traziam da cintura para cima, é completamente diferente. A própria arquitetura, né? Própria também. Se a gente olhar a arquitetura de hoje, são prédios quadrados e sem vida. Exatamente. É diferente, né? Você vai no planeta da Shell, quer dizer, em holografia, eu não estive lá, eu tive uma encarnação muito rápida lá para preparar para o trabalho que a gente ia fazer aqui, né? Que foi a Silvia, o Marcos do Rancho, a Margarete, o Juliano Posati, a gente teve e outros, tem muita gente que passou por lá. A gente não é diferente, não. E passaram por outros planetas até melhores, que a gente se preparou para o trabalho que a gente vinha desenvolver aqui, né? Então, a Shell deixa a gente ver a holografia do planeta dela de vez em quando. Cara, lá é vegetação. Você olha assim, tem a floresta, a mata linda e tal. Aí você vê que tem uma casa ali. É harmônico, é tão harmônico, é tão sereno. Sabe o que é um povo, cara, que para no pôr do sol todo dia? Eles param. Eles param para apreciar. Param para apreciar. Presença. Então, eles tem chuva lá, claro, tem neve lá. É claro, neve elas não têm. Mas tem chuva. Eles têm um bosque que as folhas, elas são cilíndricas em diferentes formatos. Quando passa o vento, eles têm sinfonia. É como se fossem flautas. Sinfonia. É como se fossem flautas. Entendeu? Então, é diferente. É diferente do que é aqui. Porque aqui você não vê, assim, olha, o outono traz pôr do sol lindíssimo, né? Sim. Você não vê as pessoas parar. Você está dirigindo lá, tá aquela coisa linda, mas você está aqui, ó. Porque alguém vai entrar na tua frente, alguém vai te fechar, pode bater. A gente perdeu essa sensibilidade. Eu gosto do Rancho dos Gnomos, porque quando eu vou para lá eu fico em Joanópolis, né? Eu sento e eu fico vendo o pôr do sol. Eu vejo as primeiras estrelas brilharem. Eu estou em paz lá, eu estou absolutamente em paz. A minha casa, eu vejo lindos pôr do sol, porque a gente está alto, né? Então, a gente vê pôr do sol. Mas pôr do sol escondido atrás de prédio. Você vê um pedaço do céu vermelhinho aqui. Entendi. Então, isso a gente perdeu. E a Nova Terra vai recuperar isso. É idílico. Não, é idílico, porque as cidades vão ceder lugar às cidades-jardim. O que seria a cidade-jardim? Barcelona hoje está se tornando uma cidade-jardim. Você tem muita natureza e você vive em consonância, em sincronia. Que é integrado. É integrado.
E não, no Interessante. planeta da Shelley, eles não passaram pelo mesmo problema que nós com a tecnologia, que a tecnologia eu vejo que nos desconecta do pôr do sol, da natureza. Como foi esse pior, processo? cara, porque eles viviam num planeta que ficava lá na constelação do Cocheiro, chamado Tizain. E eles destruíram Tizain com armas de hidrogênio e acabaram com o planeta. Escaparam 200 naves com alguns caras zianianos e ficaram migrando até a Shaiparian, que fica nas Pleiades. Nossa, então eles tiveram tipo uma Eles guerra fizeram pior mesmo, que lá. nós. Foi que nem Marte. Que nem Marte Que no nem passado. Marte, exato. Que nem Marte. Os caras destruíram mesmo. Eles vivem subterrâneos, né? Atualmente eles vivem no subterrâneo Os que do estão planeta. encarnados são subterrâneos. Você não tem, porque a atmosfera de Marte ela já é rarefeita mesmo. A gravidade deles também é menor, mas você tem a atmosfera embaixo. A explosão puxou para baixo. Então, eles têm bolhas grandes. Os que estão encarnados vivem subterrâneos. Mas eles fizeram pior do que a gente está fazendo. Porque eles acabaram com o planeta. Entendeu? Por isso que quando eles não podem apontar o dedo para a gente, porque eles fizeram pior que a gente. E Eles mesmo- apareceram, quando eles acharam Hyparion, eles colonizaram Hyparion. Então, eles não são originários de Hyparion. A raça vem lá de Auriga. E mesmo assim, hoje eles estão super evoluídos Sim, espiritualmente. porque eles evoluíram em relação... E quando eles já eram contrários àquilo que estava acontecendo, então eles já eram para o planeta de regeneração e eles tinham tecnologia. Uma parcela da população. Pequena, parcela pequena. Que é o que chegava, sobrou. não chegava a 2 milhões de pessoas. Pequena. Era o planeta deles era maior que o nosso. Tinha mais gente que aqui. Tinha mais gente que aqui. Eram 16 bilhões. É o dobro do que a gente tinha. E lá, inclusive, eles estavam praticando eugenia já. Porque era muita gente, não tinha comida para todo mundo. Então, eles erradicavam os azuis. Eles não gostavam dos azuis, do cor-de-rosa. Estou falando sério. O que é eugenia? Desculpa. Eugenia é quando você elimina uma civilização inteira. Tá? Isso é Entendi. eugenia. Eles faziam isso. Faziam. Eles eliminaram os azuis lá. Azuis? Lá eles eram rosas, mais rosáceos do que nós, vai? De cor. Aqui, eu sou branco leitosa, né? Aquele branco hospitalar, assim. Mas lá a cutis deles era mais rosa. Tinham os azuis. Eles eliminaram os azuis. Nossa. E aí, como eles não conseguiram controlar, eles acabaram se destruindo entre eles mesmos. Então ainda existe essa possibilidade aqui. Existe. Se a gente for pensar, existe. pode ser que Pode. alguém queira exterminar alguma É só raça você ver o que daqui. acontece na África. É. É só você ver o que acontece na África. O Sudão está há 10 anos em guerra fratricida. Então. Só o Sudão, fora os outros. Então, assim, nós estamos... É que a gente tem... Existe um controle da luz que freia. Porque a massa crítica da nova Terra está sendo formada. Então, é o freio. E agora, tudo isso que eles estão fazendo, que os militarmente poderosos e sem juízo nenhum estão fazendo, é tentar destruir esse freio. Porque nós estamos com freio. Eles estão tentando destruir esse freio que pode ter eles certeza. colocam. Sim. Bom, o que aconteceu em Gaza? O que acontece, né, no mundo inteiro? Sim. A Ucrânia e a África e na Ásia. Nós estamos no século XXI e nós temos humanos escravos, animais escravos, plantas escravas. Quer dizer, né? Que loucura. Aqui no Brasil, todo ano, o Ministério do Trabalho liberou tantos escravos, né? Tem escravo no século XXI. Como é que pode? Como é que pode? E que também não é muito falado, né? Falado meio que na entrelinha. É falado na entrelinha, você tem que pesquisar. Exato. Como eu sou muito voltada para o cuidado, né, com seres vivos, eu tenho muitos amigos que trabalham no Ministério do Trabalho e olha, aconteceu, em tal lugar está tendo. Então, a gente sabe de coisas dantescas, gente. Pelo amor de Deus. Aqui na cidade de São Paulo, não precisa ir longe, não. Esses coitados que vêm para cá refugiados. Porque aí você fala, não, mas aí quem está fazendo... Então, se está acontecendo no Brasil, a responsabilidade é de nós brasileiros. Não importa que seja feito por outros países. Entendeu? E além disso, a gente está falando de escravos como a gente conhece a escravidão, né? Como a gente leu em livros ao longo o tempo de escola, né? E Isso. afins. Mas se parar para pensar, como voltando ao termo que você falou da Revolução Francesa, que nós não temos a nossa liberdade, de certa maneira, nós também somos escravos desse sistema. Total. Né? A gente vive a numa tecnologia ilusão, nos coloca, se você está ali focado só em
olhar a sua rede social e afins, você está sendo o escravo aquele tempo está sendo escravizado, né? Sim. É uma escravidão diferente. Mas se você pensar bem, nós somos escravos do tem que. Você tem que, e você fica tão preso nessa realidade que você esquece do eu escolho, o meu direito. É o tem que, você vive de tem que. Por isso que eu digo que a gente sobrevive. Eu sou obrigado a fazer. Eu sou obrigada a fazer a sobrevivência. Então, as pessoas estão amarguradas, estão tristes, estão depressivas, estão com distúrbios de ansiedade por causa do tem que. O que manda é o tem que. Então, é isso que eu sou um pouco... Às vezes eu sou um pouco pessimista com a humanidade. Eu também. Porque, igual a gente estava falando, pô, você cresceu com grandes artistas na música. Daí a gente falou também da arquitetura, né? Da Renascença e tal. E hoje como está? Se a gente olha assim, como se fosse colocasse num gráfico, parece que está diminuindo, não evoluindo. Então, mas existe um período de transição de automação, né? Certo. Você vê, a IA hoje é indispensável. Beleza. Vou fazer 2 novos data centers no Ceará que vão consumir de energia o que 4,5 milhões de residências vão consumir. 2 data centers no Ceará. Está na internet hoje mesmo. Está na internet hoje. Notícia de hoje. IA, né? IA. São brasileiras? Não, não são. São do Dragão Vermelho. Eu tomei um tombaço no sábado lá no Rancho dos Grãos, que eu fui pular uma janela porque me trancaram no lugar. Eu tomei um tombaço. Eu tô com uma dor maluca, né? Porque eu tô me mexendo por causa disso. Porque dói. Também, né? 69 anos, você querer pular janela, tem que ter um pouco de juízo, mas eu não tive muito, não. Então, percebam que tudo indica que a gente está descendo a escala em vez de subir. Mas isso não é real. É uma ilusão. A maioria das pessoas estão despertando. Só que o bem é silencioso. O bem trabalha. Então, ele não tem manchete. Você está passando, tem um acidente, você vai diminuindo. Se tiver sangue, você para e faz um selfie. Faz aquele congestionamento. Você né? entendeu? Então, o mal, ele pesa muito. Exatamente porque o peculiar à humanidade da Terra é o medo, né? A gente se alimenta da dor. A gente acredita mesmo. Você pega a novela. Que novela é sucesso? Que a mocinha sofre. Os Vingadores, os heróis apanham o filme inteiro, no final eles ganham. Você sai do cinema... Aquela catarse, né? Sim. É lógico, porque a gente acostumou com isso. Olha, primeiro você vai passar pela dor para chegar na libertação. Botaram isso na nossa cabeça, a gente acredita na dor como forma de evolução. E esse é o erro. Mas a maior parte da humanidade já não é conivente com isso. Ela pode até estar se omitindo, mas se ela tiver para despencar do precipício, ela vai tomar uma ação. Essa é a minha esperança, pelo menos. Na hora do aperto... Na hora do aperto. E olha que interessante, você falou isso do Ceará, né? Vai consumir energia de 4,5 milhões de pessoas, né? Exato. 2 data centers. 2 data centers. Isso seria o mal, né? Agora, o bem, a China está implantando data centers no fundo do mar. Exato. Você viu? Então, eu vi já que você já utiliza... água e resfriar. Agora, qual é a questão que ninguém está fazendo? Qual é a consequência para o meio ambiente marítimo? Exato. Parece Porque que você tem um campo de radiação. Concorda? Eu acho a IA uma evolução fantástica. Tem um jornalista mexicano aí, famoso, que ele acredita muito em ufologia. Então, ele criou um monte de mentiras. Ele passou num congresso de ufologia que eu estava, balão, sabe, bexiga, branca, voando, ele dizendo que aquilo era flotilha de nave. Você entendeu? Eu não era experiente. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu olhei para o Petit, ele olhou para mim. Porque, e aí ele inventou as múmias de Nazca, blá, 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 blá. Mas tem uma coisa que ele trouxe, não tinha celular nessa época, não tinha filmagem. Tá? Numa escola do interior do México, isso é relato de crianças da época que já eram adultos, diz que pousou uma nave com seres adâmicos, mas muito mais altos e magros, que falaram isso nos anos 70. Avisem seus pais, a inteligência artificial destruirá a Terra. Beijo, tchau, pá, a nave foi embora. Falou isso? Nos anos 70, quem falava inteligência artificial? Fala para mim. Ninguém. Então, por que eu acredito nesse relato? Porque quando começou esse negócio de inteligência artificial, a Shell falou... Eu falei, o que é? Ela falou, acaba com o planeta. Nossa. Ou seja, a IA pode ser o ponto de não retorno? Mas não a IA.
propriamente dita, e sim, neste momento, o exaurir as reservas energéticas da Terra. Nós Porque não ela gasta temos muita energia. muita, e água, né? Aham. E água, ela tem que ser resfriada, né? Agora, há algum problema de você ter alguém que pensa infinitamente mais? Você pega o computador quântico, cara. Quando a Sim. IA e o computador quântico se tornarem um, Nossa. você vai para Marte, eles vão fazer. É um Você salto vai. quântico. Salto quântico. Então, isso é totalmente ruim? Não, não é. O problema é que a gente não tem energia sustentável. A gente explora o planeta, a gente esgota o planeta. Então, mas isso vai vir. A própria IA vai trazer a A solução. solução. Exato. Perfeito. A própria IA vai trazer a solução. Vocês já ouviram falar em comunicação transinstrumental? Não. É uma comunicação, Sim. os espíritos da quarta dimensão se comunicam conosco através de aparelhos. Isso. O Luiz Rivas faz isso. Ele já veio Isso, aqui. começou na Suécia com um cara que ele amava pássaros, né? Ornitólogo, e ele estava gravando cantos de pássaro. Chegou em casa, foi ouvir, ele escuta a mãe dele morta, falando com ele, cara. Nossa senhora. Ele, opa, né? Como, né? E aí ele começou e desenvolveu esse sistema. Hoje eles se comunicam através de internet, de celular e tal. Eu estava palestrando em Dourados, lá em Dourados. O Juliano Posati estava aqui em São Paulo, meu telefone estava assim, porque eu estava dando uma entrevista. Sim. O telefone estava lá, eu estava aqui, como eu estou agora, tá? Aí o meu telefone se liga para o Juliano Posati. Meu telefone se ligou e ligou para o Juliano Posati. Sozinho. Sozinho. Né? E eu vi ele se ligar, aí eu estava o Juliano assim, fala, Maninha. Eu falei, por que esse cara tá me ligando? Né? Aí eu fui assim com a mão, pum, desliguei. Ele falou, por que você me ligou? Eu falei, não te liguei, eu estava dando entrevista, eu estava longe do telefone. Então, os espíritos podem falar tranquilamente através da televisão, do rádio, do celular, do computador. Existe tecnologia para isso. Então, quem que garante para você que, às vezes, na IA, quem está se comunicando com você é só inteligência artificial e não é? Mas essa tecnologia da comunicação transinstrumental tanto tem a escuridão como tem a luz. Para eles Eles também comunicarem. dominam. Você fala, eles os maus. Os maus são extremamente sapientes. Tecnológicos. Tecnológicos, os caras têm armas fantásticas do plano espiritual. Então não adianta, é porque é mau, é burro. Não, ele é burro emocionalmente. Quer dizer, a inteligência emocional dele é obtusa, mas a racional É alta. não é. Então é isso que a gente precisa entender. Por isso que a gente tem, às vezes, seres muito tecnológicos, mas que não são do bem. Olha, hoje aí. É. Você precisa ir longe? Você tem vírus criado em laboratório para matar pessoas? Sim. Você precisa ir longe? Entendi. E em relação, você falou, né, que o lado das trevas está perdendo o jogo. Queria entender melhor como funciona esse jogo e o que está fazendo eles perderem esse jogo. O despertar das mentes e dos corações. Cada vez que uma pessoa sente empatia, sente misericórdia e compaixão, ela está se destacando do rebanho. Tá. Tá? Não importa crença, não importa ideologia, nós somos muito mais do que essas coisas. Essas coisas são fragmentos em nós, nos compõem, mas não são nós. Tipo crenças. Tipo crenças. Tá. Tá? Eu tenho uma crença espiritualista. A minha tia era pastora evangélica. Eu ia na igreja dela e pregava. Tá. Por quê? Porque Deus é um só, Jesus é um só. E a linguagem do amor é uma só. Qual é o problema? A minha tia frequentava a casa do Consolador. Ah, mas ela era evangélica. Sim. E o Exu Veludo era um grande amigo dela, Olha que é um dos meus mentores. Sim. Por quê? Porque existe uma dimensão além. Então, quando os humanos têm empatia, compaixão, misericórdia, fraternidade, você se destaca desse jugo deles. Eles mandam em quem está sob o tacão deles. É o medo, e o medo faz você se tornar agressivo, violento. Né? Todas as coisas ruins nascem do medo. As más qualidades advêm do medo. Porque você quer se defender e você usa a arma que você tiver na mão. Entendeu? Eles estão perdendo o jogo porque as pessoas estão despertando. Nunca a causa animal teve tantas pessoas lutando pela segurança dos animais. É claro, mas também nunca teve tanta tragédia. Mentira. Sempre teve. É que isso ficava escondido nas pessoas que lutavam pelos animais. Ou seja, esse lado das trevas, ele só consegue se alimentar da nossa energia vital se nós ainda não despertarmos. Exato. Se a gente estiver Exato. vibrando na frequência deles. Exato.
A cada 2 meses a gente faz uma vivência no Rancho dos Gnomos para levantar recursos financeiros mesmo. Porque o IBAMA chega lá e deixa o animal, tá? Mas ele não te dá um centavo para isso. E ai de você se deixar pessoas fotografar os animais, você paga multa. Sério. É assim que é. Né? Ou seja, ele joga o problema, como ele não consegue... Transferência de titularidade, exatamente isso. Então, a gente faz vivências lá e as pessoas passam um dia... Lá é um hotel 10 estrelas, né? Porque a Silvia é fantástica, a comida vegana de lá é maravilhosa, e aí eu e a Margarete passamos o dia inteiro trabalhando energia, falando sobre a alquimia da alma, tal, que o nosso trabalho é esse. Uhum. Então, as pessoas passam o dia inteiro lá. E as pessoas lá, além de terem um dia fantástico, num lugar que é mágico, que já é um oásis de Nova Terra, eles ajudam financeiramente a obra. Eles pagam para passar o dia lá inteiro, com tudo que a gente pode oferecer para eles. Então, isso é o fôlego. É um fôlego, sabe? Resolve? Não, mas ajuda. Essas pessoas vão para lá porque elas querem viver essa realidade. E elas saem de lá maravilhadas porque, puxa, dá para viver muito bem, comendo muito bem, sem comer animal. Eu não preciso assassinar um animal para viver bem. Eu não preciso vestir um animal para estar bem. Hoje, os tecidos sintéticos são fantásticos. Né? E você passa muito bem comendo só veganismo. Eu não estou dizendo que quem come carne é ruim, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que existem outros modos de vida que não dependam do sacrifício de um irmão. Tá? Mas eles trazem essa realidade. A Silvia e o Marcos vivem essa realidade. Eu e a Margarete aprendemos muito com eles. Nós já éramos da causa animal. Mas com ele, a gente era vegetariana. Com eles, nós entramos no veganismo. Então, percebe? É um processo evolutivo. As pessoas saem de lá modificadas. Ah, mas depois, no dia a dia, elas podem andar para trás. Podem, mas a semente foi plantada. A semente vai crescer. Entendi. Entendeu? Então, é isso que eu acho. O número de pessoas que está se libertando da inversão, da mentira, ele é crescente. Ah, mas a gente sobrevive. Sim, mas tem um monte de gente que está sobrevivendo 6 dias por semana e começou a viver em 2 dias por semana. E está tentando fazer as pazes consigo mesmo. Por isso que é difícil acreditar na humanidade. A gente só vê o lado ruim. A humanidade que chama atenção é o lado ruim, mas o lado bom está crescendo mais do que o lado ruim. Eu sou testemunha disso. Nós gastamos, a Casa do Consolador, tá? Gastou de janeiro a junho R$90 mil socorrendo animais no estado de São Paulo. Eu gastei 54 mil socorrendo animais no resto do Brasil. Estou com 2 empréstimos. Eu nunca fiz empréstimo na minha vida, cara. Eu não durmo, porque o que eu ganho não é suficiente. Eu tenho o meu lar, tenho a minha mãe, são pessoas que dependem de mim. Eu não posso me furtar, minha obrigação, mas eu não consigo ver um animal sofrendo e fazer nada. Então, agora eu dei uma afastada porque eu não tenho onde tirar. Mas a Casa do Consolador gastou 90 mil. Caramba. Esse 90 mil vem da cantina, do bazar, da livraria, porque das palestras que eu e a Marga vamos dar, ela vende os CDs dela, eu vendo os livros, a gente vende os livros que nós duas escrevemos para casa, e isso é reserva financeira. Mas porque desde a pandemia as pessoas começaram a nos seguir, veio o nosso trabalho, é transparente, é só ir lá. Você vai ver o nosso trabalho lá. E as pessoas ajudam a gente. Então, você distribui 1.000 cestas básicas por mês, 800 almoços todo domingo, 2,5 toneladas de ração animal, roupa para criança, roupa de inverno, material escolar. O trabalho é grande. Mas as pessoas acreditam na gente e doam. Nós recebemos doações dos 5 continentes. Caramba, do mundo inteiro? Do mundo inteiro. O Doutor Espanhol atende pessoas no mundo inteiro. A Umbanda atende pessoas no mundo inteiro, porque a gente faz atendimento online além do presencial. E está aumentando, né? Muito. São 7 mil atendimentos por mês. Gratuitos, totalmente gratuitos. Tudo isso. E as pessoas nos ajudam. Então, esse apoio que as pessoas nos dão, assistindo às nossas lives e tal, o apoio que as pessoas nos dão mantém a nossa obra viva. Cara, se isso não é despertar de consciência, é o quê? E olha como o bem é silencioso, como você mesma disse. Exatamente. O bem é silencioso. Ele não tá na manchete. Ninguém sabe o que está acontecendo esse movimento. Sábado, dia 25 agora, nós vamos ter a Noite Medieval na Casa do Consolador. O que é a Noite Medieval? Quem quiser ir vestido de roupa medieval, vai. A Margarete vai fazer um show celta, porque a Margarete é uma baita cantora, ela tem um quarteto. Eles vão fazer um show celta para nós, né? E depois o Doutor Espanhol vem e vai falar durante 1 hora. E é fantástico ouvir um espírito de luz falar.
E a gente vai comer comida que ele, quando foi abade Miguel, lá em 1200, na Andaluzia, desenvolveu. Que ele era o abade. Naquela época tinha a dominação moura, então você tinha cristão, judeu e muçulmano convivendo, mas era pobre. Ele fazia comida de madrugada para ninguém não ter fome. Nossa. Só que ele alimentava rato, gato, cachorro, passarinho. E a gente vai comer as comidas que ele criou. Então vai ser uma noite fantástica, não vai? Tudo que a gente tudo que render essa noite é da causa animal. Então, existe muito mais gente desperta do que a gente imagina. Porque são pessoas que acreditam e apoiam quem faz. Por isso que eu acredito na Nova Terra. Eu tenho certeza que a Nova Terra prepondera. Vai Sim. ganhar da Pode ser Terra até que eu não Cruz. mereça ficar na Nova Terra. Mas a Nova Terra vai ficar na Terra. Que da hora. Inclusive, pegando esse gancho aí de positividade aqui, vamos fazer um convite que a gente está preparando para vocês aí. Exatamente. A gente vai fazer uma super live, isso mesmo. Com a doutora Mônica. Depois da super live, do sucesso da super live de agosto que a gente fez aí com o Rodrigo Romo, a gente vai fazer uma super live agora em setembro. Isso mesmo, 12 de setembro, um sábado, da mesma maneira, numa plataforma fechada das 2 às 6 da tarde, 4 horinhas. Vai ser com a Mônica de Medeiros e com a Margarete, né? Exato. Então teremos uma dupla sensacional aqui. E o legal é que, pô, vocês podem adquirir os seus ingressos e automaticamente vocês estarão aí ajudando, colaborando com com as diversas causas aí da Casa do Consolador, dirigida pela Mônica, tá? Então apontem o QR Code aí depois do nosso episódio para a tela e também tem a descrição aí para vocês conhecerem um pouco mais desse nosso evento que vai ser muito especial. E de novo, por que a gente faz uma plataforma Isso que eu ia fechada, falar. né? Porque infelizmente nem todos os assuntos. Teve um assunto aqui que a gente deu uma pincelada, né? Dos Stargates aí, que são assuntos que a gente infelizmente não consegue fazer aquele deep talk, né? Conversar bem profundamente. Então a gente vai para uma plataforma fechada e faz a Super Live ao vivo. Vocês podem interagir, mandar perguntas para Mônica, para Margarete. Lá E a gente vai é poder isso. abordar sem limites, né, Se Mônica? vocês permitirem, eu trago o desenho da nave Chandra, porque me permitiu. Porra. E a gente vai mostrar aí para o seu público como é uma nave mãe chamada Chandra. Ah, legal. Então a gente 4,5 consegue mostrar km isso. de diâmetro no aro maior. Cara, 4,5 4,5 km. E é pequena. Tem naves de 13, 18 km de diâmetro. É uma nave mãe, mas é só 4,5 km. Sim. E fora isso, muita informação também para o pessoal, para poder expandir a consciência sem e, né, dúvida, e a gente sem co-criar essa nova terra, certo? Isso aí. Sensacional, muito Muito bom, bom. muito bom. Então, mas aí continuando ali na história do jogo que o lado das trevas tem perdido, né? Então, eles acabam controlando a mídia, muitas vezes a religião, todos esses sistemas de controle, querendo nos fazer ficar cada vez mais preso nessa frequência que eles Porque querem? eles se alimentam dela, né? Na verdade, eles acham que a Terra é deles. E eles estão usando todas as armas que eles têm para não permitir que eles percam o comando da Terra. Então, mas aí, para mim, às vezes eu me questiono, porque toda vez que eu pergunto para as pessoas que vêm aqui, muitos têm a mesma visão que a sua. Pô, os do bem não podem intervir porque é um trabalho nosso. Mas, poxa, a gente tem esses do mal intervindo aqui há Mas tanto tempo. Nós somos eles, tá? Como assim? Nós somos do mal. A gente está se destacando porque a gente optou por evoluir. Mas a nossa raiz é a mesma. Nós somos exilados como eles. É que eles quiseram ficar do jeito que estavam. Tá. E a gente optou por começar a andar. Ou seja, a nossa origem é a mesma. nossa origem é a mesma. Os bons também foram eles, tá? Só que já passaram pelo que a gente está passando e continuaram crescendo. Mas a ignorância, isso eu chamo de ignorância, porque o que acontece, né? Quando você sai da fonte criadora, você é uma centelha de energia. Tá. Então você passa pelo mineral, aí aprende física, química, blá, blá, aí vai para o vegetal, aprende biologia. A consciência que dorme no mineral, ela sonha no vegetal, ela desperta no animal e idealiza no animal. É a consciência que vai transitando, ela vai passando.
Então, quando você chega, você sai do instinto no animal, tá? Você sai do instinto e você chega na intuição do anjo. O que é a intuição? É a ressonância plena da consciência divina em você. Tá. Do instinto à intuição, você tem a razão. Então, você vai instinto, começa razão. E a razão diz, eu preciso sobreviver. Você tem ainda o instinto, você tem a razão. Então, quanto melhor for para mim viver, mais feliz eu vou ser. Enquanto a razão comandar, você vai querer o mundo físico. Você vai querer encarnar, você vai querer... Aí eles botaram um truque. Você quer encarnar? Então, ok, perfeito. Você não vai lembrar. Você vai vir... Você usou muito mal o seu poder. Na próxima, você vem sem poder nenhum para experimentar o outro lado da moeda, porque essa é a lei. Uma lei Universal. Lei universal. Nos 7 universos. Você planta o que você quiser, mas você vai obrigatoriamente colher o que você plantou. É livre arbítrio. Eu planto o que eu quero, eu vou colher o que eu plantei. E essa é a lei. Isso é amor. Seria justiça. Que os budistas chamam de karma, talvez? Isso, é o karma. Exatamente, é o karma. Que você pode transmutar em dharma. Você plantou, você colheu e plantou melhor, vira dharma. Exatamente essa a lei, tá? Então, perceba, esses caras que comandam o planeta e são duros, pétreos, nós já fomos como eles ou similares a eles, só que a gente resolveu evoluir, a gente foi andando e começou a aproveitar essa chance. E hoje a nossa consciência está buscando estar cada vez mais expandida. Eles não, eles querem o poder, eles continuam na fase oral do Freud e começam a botar tudo na boca, inclusive a porcaria. Eles continuam na fase oral. A gente andou, a gente começou. Nós vamos entrar na adolescência, eles vão continuar lá, na fase oral do Freud. Na infância. Na infância. Nossa. E aí eu posso inferir que o véu do esquecimento, então, é como se fosse uma tecnologia que foi colocada por estes seres? De luz. Pelos de luz. Pelos de luz. Pelos prepostos da fonte criadora. É um bug genético. Tem bug genético. Inativa o gene, você não lembra. Está lá no seu acástico, está lá no seu mapa genético. Só que é um bug, você não acessa. Mas ele é proposital, como a gente já falou. Totalmente proposital. Mas existem coisas que eu realmente não quero lembrar que eu fiz, porque eu tenho certeza que eu fiz muita bobagem. É melhor não lembrar, porque senão você desiste. Mas tem coisas que você podia lembrar e ir mais além do que você está. Esse é o problema de um planeta de expiação e provas. Ele te freia demais. Eu não aguento mais ser careca e desdentada, cara. Eu tenho que aprender tudo de novo. É uma perda, você perde anos numa coisa que você já sabe fazer. É muito tempo. A gente vive 100 anos. Você perde 10 anos. Sabe? É muita qualidade que você joga fora. No planeta da Shell, você já não perde isso. É por isso que eu acho que a gente tem que caminhar para a regeneração, porque automaticamente você vai crescendo. Automaticamente você vai trazendo o que você já fez de bom. Mas, desculpa a minha ignorância. Você vai nesse planeta da quinta D, da quinta D, certo? Que a gente está lá. Isso. A gente vai, de fato... Reencarnar. Reencarnar. Então, a gente vai nascer. A gente vai ser uma criança. Sim, mas você não vai ser uma criança tonta. Você já nasce telepaticamente competente. Você já nasce com capacidade de aprender a falar rapidamente, andar rapidamente. Já vem com atributos. Você vem com atributos. Então, essas crianças que nós temos hoje tocando tudo, né? Sim, ok, mas você também vai vir com ciência. Você não tem crianças que hoje são médicos, são cientistas, eles estão muito avante. Entendi. Vai ser mais rápido esse processo de aprendizado. Então, o meio vai aproveitar melhor aquilo que você já tem. E você vai aproveitar melhor o meio porque você já tem. Entendeu? E teria uma data limite para a gente conseguir chegar nessa evolução? Alguns espíritos dizem que existe essa data limite. Outros espíritos dizem que não. Eu, sinceramente, acho que existe um período limite. Não uma data, calendário, mas um período limite. E é porque você mesma disse, né? Quando a gente passou pela crise sanitária, evoluiu muito. Vocês começaram a ter bastante acesso, pessoas procurando, a consciência das pessoas começou a despertar. Por mais que tenha sido um momento de muito sofrimento. Será que vamos passar por outros momentos como este nos próximos anos ou décadas para despertar as pessoas? O doutor espanhol, peraí, deixa eu ver o ano. 2013 ou 2014. 2013 ou 2014,
O doutor Espanhol pegou e falou assim, olha, vieram os mestres mansos, vocês os mataram, agora vão vir os ceifadores. Este evento, né, da crise sanitária foi o primeiro ceifador. Tá. Em tese, vem mais 2. Em tese, vem mais 2. Que são como se fossem professores. São professores. Professores que O doídos. que o primeiro queria ensinar? Solidariedade, autoconhecimento, né? Ficamos sozinhos e Altruísmo. Você ficou sozinho, você está com você é você. Então, tudo que ele queria ensinar era solidariedade, autoconhecimento, expansão de consciência. Ensinou? Para alguns, sim. tal. Para alguns. Para outros, piorou. Se tornaram mais egoístas, mais agressivos, mais radicais. Né? Porque é absurdo o que aconteceu, né? De radicalismo. Mas no net, né? Como a gente fala, no líquido. No líquido. Foi positivo? Foi mais positivo ou mais Eu negativo? diria que foi mais positivo, porque desnudou, caiu o véu. Você é medíocre, hoje você não tem mais vergonha de dizer que você é medíocre, você expõe que você é medíocre. Então, está mais claro, está mais transparente a coisa. Né? Eu sou palmeirense, meu pai jogou no Palmeiras, tal, eu não consigo ser corintiana, mas não vou ser contra o Corinthians. Mas ok, é difícil para mim torcer para o Corinthians, porque meu sangue é verde, né, que nem o do meu pai. É muito difícil para o palmeirense vibrar com o título corintiano, não é? Pô, impossível. Eu sou corintiano. Exato. Essa dicotomia não é tonta? Totalmente tonta. Porque, puxa vida, quando o Corinthians foi campeão mundial, eu gritava mais do que o meu irmão, que era corintiano. Porque foi real, foi um título real. Você ficou feliz? Fiquei muito feliz. Pela felicidade dos outros. Não, porque eu sou brasileira e o Tá. time brasileiro estava chegando lá. Entendi. O São Paulo foi... Eu fiquei feliz com isso, né? Por quê? Porque é o meu país. Eu posso não gostar do Corinthians, mas eu gosto do Brasil. Então, eu fiquei feliz com um time que representa o meu país chegando lá. Agora, os meus irmãos, que são tão palmeirenses quanto eu, não ficaram felizes. Ficaram muito zangados. Torceram para o Chelsea, né? Torceram para o Chelsea. Cara, pelo amor de Deus, é um time britânico. Eles tiram um sarro da gente o tempo todo. E torceram por quê? Porque é Corinthians. Não. Eu torci para o Corinthians porque eu sou brasileira. É isso que eu acho a diferença entre você ser um tontão radical e você entender que tem que vibrar mais pela contingência. É Brasil, todos nós vestimos a mesma camisa. Entendi. E o seu ponto é que hoje em dia as pessoas admitem que são tontonas. Tontonas, elas não têm mais vergonha de ser tontonas. Com coisas bobas, assim, estúpidas. E isso é bom porque começa a meio que abraçar a sombra. Seria claro. isso? Que é aquilo que a gente estava falando no começo do episódio? Não, você não tem mais vergonha da sua, você está exibindo a sua sombra. Aconteceu esse fim de semana lá no Rio de Janeiro, um cara que estava, sabe o kite? Um velejador de kite. Você viu isso? O cara tirou, ele só não matou o cara porque a arma não disparou. Você está na praia com uma pistola, é uma pistola automática no cinto. Ele só não matou o cara porque a arma dele não disparou. Mas ele apontou e atirou. Ele né? apontou e atirou. E aí fugiu, né? Covarde. Né? Sim. A pessoa não tem mais vergonha de fazer isso, cara. A pessoa não tem mais vergonha de fazer isso. É isso que eu acho... Como assim? Né? Você fazia o mal, você escondia. Hoje você publica. A rede social teve esse lado, né? De expor tanto o lado positivo quanto o negativo. O que eu falei da tortura que estão fazendo com gatos, aqui no Brasil fazem com gato e cachorro, coelho, né? Que é pior ainda. Eles não têm vergonha, cara. É ao vivo. Caramba. Ao vivo. E aí, ao mesmo tempo que o sistema nos proíbe, às vezes, de falar coisas aqui que a gente tem Permite que isso. inventar super lives e tal, Permite isso. isso. Ou Permite seja, o isso. sistema está cooptado Tá podre. por esses seres das trevas. Tá podre. É mentira. É claro, Que loucura, né? O sistema é deles. A gente usa porque a gente é tonto. Veja bem, nós somos, como os espanhóis falam, né? Esse jogador tem descaro, ele não tem medo de enfrentar. Nós temos descaro. A gente usa o sistema em prol de alguma coisa que é melhor. A gente pode, então, inferir que como que eles se infiltraram nas religiões, se a gente puder entrar nisso? Eles fizeram as religiões. Eles fizeram? As religiões são para segregar? Uma coisa é o dogma. Tá? Você nunca ouviu Jesus dizer, eu quero fundar o cristianismo. Exato. Não, você não ouviu dizer. Nunca Você pediu nunca para ouviu adorar Buda, ele. não, eu quero inventar o budismo. Você não ouviu isso. Nenhum deles fala isso. Eles trouxeram uma filosofia de existência, mais amena e mais fraterna. Agora, óbvio que tem religião, porque quanto mais seguidor eu tiver, mais dinheiro eu vou ter.
mas poder eu vou ter. Então eu vou dizer que a minha religião é melhor que a sua para eu ter seguidores e ter poder com isso. Financeiro e temporal. As religiões foram criadas para dividir a fé, rotular a fé e dar poder a eles. Você fala, qual é a sua religião? Eu sou espiritualista. Adoro o kardecismo, mas eu não gosto de um kardecismo preconceituoso e arrogante que a gente vê na maioria dos lugares. Então, na Casa do Consolador, eu já fundei a casa com esse preceito. Vai ter Umbanda e vai ter kardecismo. Porque quem falar em nome de Jesus, para mim, tá bom. Hoje nós temos xamanismo e ET. E reiki. Porque Sim. tudo isso é contingência. Cada dia você tem uma frequência vibratória. As pessoas vão na frequência vibratória que se sentem melhores. Sem julgamentos. Não pode ter julgamento. Agora, eu jamais vou coadunar com uma religião que mata animal. Por quê? Porque eu sou da causa animal, como é que eu vou achar que isso é bonito? Isso Sim. é antigo, é ancestral, hoje não pode ter. Ah, mas tem. Tem, mas eu não preciso ser. Eu não preciso ser conivente com isso. Eu posso dizer, eu não gosto, eu amo os animais, eu acho errado o que fazem. Então, mas aí a gente pode esperar que, caso a gente consiga chegar na Nova Terra... Vai ter uma religião só, que não vai ter religião. Então, vai ter uma ruína das religiões, Vai certo? ter uma ruína das religiões atuais. O que vai acontecer é, nós vamos entender de reencarnação, de espiritualidade sem dogma. A religião vai ser fazer o bem. A religião vai ser praticar a fraternidade. E nos correlacionarmos com espíritos mais elevados. Nossa. Que Aliás, é a palavra, né? É a palavra. Ali, os Religião. médios vão perder o emprego, né? Os médios vão perder o emprego, porque você vai poder falar com os caras através de um computador, por que vai ter médium? Não vai ter interferência. Então, o médium vai perder o emprego. Ainda bem que eu sou médica. Se eu fosse só médium, eu tô danada agora. Eu vou perder o emprego. Mas podemos também chegar num ponto que todos nós se tornamos médiums, certo? Paranormalidade e mediunidade são genéticas. A diferença é que a paranormalidade, os genes estão bem, vamos dizer, desligados, porque a gente é perigoso, e a mediunidade está aberta em muitas pessoas. Tá? Essa é a diferença. A paranormalidade, o efeito é feito pelo próprio ser encarnado, e a mediunidade, você precisa de um operador externo a você para realizar. Tá? Mas, quando nós entramos na regeneração, a paranormalidade vai acordar e a mediunidade vai começar a expandir e vai chegar uma hora que... Todo mundo é médium. Todos somos médios. Já somos todos. Mas todos teremos o livre acesso, o livre-arbítrio de exercer e vai ter aqueles superiores que vão receber entidades muito maiores, que vão vir de muito mais longe para falar com a gente. Mas aí a gente não pode também cair no problema de termos esses super médiums quererem tirar vantagem? Não, porque a evolução moral e ética, o Vem mundo junto. de regeneração implica em evolução moral e ética. Tá, Então, a graças a ética já freia. Pode ficar tranquilo, isso aí não vai existir mais. O Tim Tones não vai ter mais, vai ficar tranquilo quanto a isso. Então, porque tem muita... Acho que é o que ele estava querendo dizer. Por exemplo, muitos dizem que Atlântida era bem evoluído em vários aspectos e que talvez essa evolução fez o ego deles acharem que eles eram praticamente deuses. Eles achavam. Tanto é que o Atlas carrega o mundo nas costas. Mas ali havia um princípio. Eles vieram para cá a convite de Jesus para ajudar na evolução dos neandertais e dos sapiens. E aí eles se acharam superiores. Por isso que é a caridade. O que é a caridade? Eu estou em cima e dou a mão para quem está embaixo. E qual é a proposta de Jesus? A fraternidade. Estão todos no mesmo nível. Quando começaram a encarnar nas famílias atlantes, os exilados de Capela, que eles encarnaram no Erectus, encarnaram nos Neandertais, nos Sapiens e nos Capelinos, eles puxaram a sociedade para baixo. Porque não eram seres perfeitos. Foram os exilados, então. Foram os exilados. Eles puxaram a sociedade atlante para baixo. E aí os brancos começaram... Os brancos eram cientistas. Tá. Os vermelhos eram xamãs. Começou a dar guerra entre os dois grupos por causa do poder da energia viril. E aí fez a bagunça que fizeram destruir a grande Atlântida e depois Poseidônis. Então, você falou da energia vril. Esse é um tema que o nosso público tem muito interesse. Eles sempre perguntam. O que é a energia vril? É uma energia quântica Aham. que você não precisa de aparelhos para usar, mas que os aparelhos canalizam essa energia, que ela tem que ter o poder de construir quanto de destruir. De ressuscitar uma massa física morta e de destruir uma massa física viva. Mas ela vem da onde? Quem é que emite Foi trazida de Órion, que 35% dos espíritos que formaram a Atlântida eram orianos, do Órion positivo.
E eles trouxeram essa energia como? Entendeu? Bom, nas naves, né? E nas naves é uma energia que você tem aparelhos que condensam, entendeu? Entendi. E ela pode voltar, isso? Eu acredito que ela voltará. Na Nova Terra vai chegar um momento que ela voltará. Voltará a coexistir. Voltará a coexistir com a gente aqui, mas já com espíritos mais maduros, que não vão fazer bobagens, né? Sim. Precisamos primeiro ficar adulto. Exato. Primeiro a gente tem que ter juízo. Depois Igual a gente vai ter pilotar um acesso. carro. Exatamente. Depois é que a gente vai ter acesso. Perfeito. E lá na Casa do Consolador, você falou que um dos trabalhos que vocês mais fazem seria o trabalho de alquimia da alma. Se você puder explicar. Na verdade, esse trabalho a gente faz no Rancho dos Gnomos das sim. Vivências, que é a Margarete Perfeito. que faz. Porque é da alquimia, né? Você transformar chumbo em ouro. Porque se você pensar bem, evolução é isso. Você sai do chumbo para se tornar ouro. Isso é a alquimia da alma. É o trabalho que ela faz lá. E é extraordinário o trabalho que ela... Porque, vamos combinar, ela canta como um anjo, né? O Milton Nascimento aplaudiu ela em pé, pra você ter noção de como ela canta, né? Então, enquanto ela vai falando, ela vai cantando, ela leva você para um estado alterado de consciência muito acima. E aí, mas como que seria esse processo para a gente... Ela vai falando dos estágios da alquimia. Então, o primeiro estágio do chumbo começar a derreter, o segundo estágio de começar a mudar a frequência das moléculas do chumbo e tal, até chegar em ouro, que é o último estágio. Quando ela vier aqui, explorem isso, porque é Com fabuloso. Ou seja, é realmente possível a alquimia que a gente... por exemplo, eu li o livro O Alquimista, né, de Paulo Coelho. É realmente possível, não é uma lenda, certo? Não, se você pensar bem, nós somos prova viva disso, né? Porque a gente saiu de uma centelha que habitou uma pedra, a gente veio transitando, quando chegou no animal superior, a gente começou a ter arbítrio, quando a gente chegou no nominal, a gente usou o arbítrio para sobreviver, para se proteger, e aí fez bobagens e fez coisas certas, e hoje a gente está usando essa alquimia para se libertar dessas mazelas e se tornar ouro. Os anjos são o ouro. Os anjos são ouro. É o estágio seria ouro. o outro norte. estado que a gente Exato. poderia chegar. A gente vai chegar, tenha certeza disso. E aí, por exemplo, se a gente olha para o que acontece pós-vida, na morte, o que é passado para você sobre... Tem pessoas que têm visões de que nós vamos para um umbral ou para cidades espirituais. As cidades espirituais são umbral, porque o umbral se divide em 3 regiões. Você tem um umbral grosso, onde está a diabada, os caras que não querem a luz mesmo. Você tem um umbral médio, que é onde estão os que se vivem de ilusão, se alimentam de ilusão, né? E são os que têm muita culpa, muito remorso, que não adianta nada. E o terceiro umbral, que é o plano das colônias, das cidades astrais. Tá. Nosso Lar, Aurora Nova, Alvorada, é esse daí. Então, isso tudo é umbral. Nós somos espíritos umbralinos, porque nós somos espíritos de 4ª dimensão consciencial. Então, a gente vive no umbral. A gente está aqui numa experiência física, mas, na verdade, a gente mora no umbral mesmo. Tá? E a Terra, esse plano físico, a crosta, se você tem umbral grosso, você tem regiões de umbral médio e tem regiões de terceiro umbral. Você tem as 3 formas existindo aqui na crosta. Tá? Então, mas todos nós somos seres umbralinos. Opa, somos, é 4ª dimensão. Isso não quer dizer que a gente é ruim. A gente pode não ser bom, mas ruim a gente já não é mais, a gente já tenta ser bom. E quando a gente dorme, todos nós vamos para lá? Quando o corpo físico dorme, a gente vai para onde a nossa afinidade nos leva. Então, se você está muito preocupado com o problema que você está vivendo, você não consegue se projetar para além do seu ambiente físico. Você fica lá em casa pensando no seu problema. Quando você está necessitando, que o seu subconsciente quer falar com você, você entra num outro estágio que você vai para uma bolha de memória, que você tem aquele sonho sem pé nem cabeça, que o seu subconsciente está querendo te dar um recado. Acorda, que você está migrando para um lugar perigoso, cuidado. Uma mensagem. Uma mensagem, são sonhos metafóricos, que é aquele sonho sem pé nem cabeça. Sim. E quando você se desdobra para além do seu corpo físico, você vai para onde a tua afinidade te leva. Então, você pode ir com espíritos de luz, estudar, ser tratado, trabalhar, ter lazer, encontrar com pessoas que você gosta. Ou você pode ser capturado por obsessores e você passa por pesadelos, tem aquelas coisas horrorosas. Você volta com o corpo suando, com taquicardia, assustado. Você vai aonde a tua afinidade te leva. Mas aí seria, quando a gente morre, seria a nossa decisão reencarnar ou não? Sim, a não ser que você esteja totalmente obliterado
na sua capacidade de raciocínio, aí você é obrigado a encarnar para parar de fazer bobagem. E são encarnações chamadas de compulsivas, são compulsórias. É compulsório. Você, Tipo, você vem que é com... obrigado mesmo. É obrigado, e você vem com... É imposto. E você vem com mazelas físicas e sociais muito grandes. Porque realmente é uma encarnação para começar a depurar o mal que você fez. Tá? Ou você pede para encarnar. Isso a gente pede para encarnar mesmo. A gente Pede. É porque é mais rápido. Você pode ficar no bem bom lá, mas é lento, cara. Lá é mais lento? É lento, porque lá você não tem... nada te desafia. Se você está no terceiro umbral, no plano das colônias, nada te desafia. Então é muito chato. Quer dizer, é maravilhoso, mas é lento. Sabe? Então, por que tem espíritos que se tornam obsessores, se lá é assim tão bom? Não, Entende? mas esses espíritos obsessores ou são do umbral grosso ou do umbral médio. Ah, E são espíritos que estão presos no mal, na vingança, estão atoleimados. Quando você chega nas colônias, você já está num momento melhor. É que nem o André Luiz. O André Luiz foi médico e tal, errou, acertou, e ele estava num umbral médio, preso dos remorsos dele, até que ele subiu para Novo Lar. sim. Então, a gente pode subir direto para a colônia, você pode ir para o umbral médio, e dependendo do que você aprontou aqui, você vai para o umbral grosso direto. E é possível ir para voltar para a fonte mesmo? Não, né? Não, Isso é uma coisa isso é de muito muita lento, evolução. É muito lento. Entendi. São milhões de anos aí. Vai voltar, mas são milhões de anos. Que seria onde seria o fim do São onde do os jogo. arcanjos, os totens lá, os que ficam lá na decisão. E Jesus hoje estaria... Jesus hoje é um espírito de décima... Se a gente considerar 11 dimensões, tá? Eu gosto dessa teoria das 11 dimensões. Então, Deus seria a 11ª. Deus seria a 11ª. 11ª. A fonte criadora seria a 11ª. Então, Jesus está entre a 9ª e a 10ª. Tá? Por que seriam 11 dimensões? De onde? Porque você tem várias teorias das dimensões paralelas. Né? Tem uma que advoga 3, outra advoga 7, outra advoga 11, outra advoga 23. Tá. Eu estudo muito isso. Para mim é mais lógico 11 dimensões. Entendeu? Porque a partir da 4ª acabou o espaço-tempo, você vai ampliando cada vez mais a sua possibilidade. Na 6ª dimensão, você pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Na 7ª, você já não tem mais... Até o teu perispírito é bem etéreo. E aí você vai até chegar à integração total com a fonte criadora de novo. Você vai perdendo cada vez mais a matéria. Você nunca... totalmente. Tá. Você nunca perde a sua memória individual. Você sempre vai ser você. Mas cada vez mais você conflui para o todo. Então não é possível subir dimensões sem evoluir Não, espiritualmente. de jeito nenhum. Não existe seres tipo Não. de 6ª dimensão que não evoluiu. Não. Quando você vai deixando as dimensões menores, é porque você está galgando níveis superiores morais e éticos. Esse é o jogo, Esse é o jogo do universo. Sabe a chamatrina que a Fraternidade Branca fala? Amor, sabedoria e fé. Você tem que ter as três colunas do mesmo tamanho para poder ir andando para frente. Amor, sabedoria e fé. Fé é conexão, né? Não tem nada a ver com dogma, é conexão Conexão com a fonte criadora. Não é, tipo, acreditar que... Sei lá. Olha, Deus existe, só isso. Não, existem Acreditar no bem. existem ateus que são muito mais simbióticos com a fonte criadora do que gente que é pastor, que é padre, que é médium. Porque não é o que você diz que acredita, é como você usa a sua crença, é como você vive. Eu não acredito num Deus que é um senhor idoso, velhinho, vestido de azul, cercado de anjinho. Eu acredito numa força que está em tudo. E como que a gente conecta com essa força? Entende? Se só acreditando a gente não conecta. Conecta. Acreditando Claro, a gente sim. já é um primeiro passo. Bom, mas a fonte criadora está em cada quark de todos os átomos que existem multidimensionalmente. Por isso ela é onipresente. Se ela está em cada quark e é onipresente, ela é onisciente, ela sabe tudo. Se ela está em cada quark e ela segura as energias dos elétrons juntas, ela é onipotente. Mas, além de tudo isso, é amor incondicional. Ou seja, através do amor a gente encontra... Exato.
no momento mais escuro da noite, você pode ter certeza que é onde você mais encontra a fonte criadora. O momento mais escuro da noite. Quando você está no momento mais intenso, mais escuro da noite, é exatamente aí que você encontra a fonte criadora. Eu passei por alguns momentos pesados na minha encarnação, né? Eu perdi 2 noivos. No primeiro eu estava com o apartamento montado, a gente tinha casado ali há 1 mês. Então foi... Nossa. E também quando eu soube que eu estava com câncer, né? Entendeu? Eu não tenho medo de morrer, porque a contingência está viva você morrer, né? Mas você toma um baque, né? Porque você sabe que você vai morrer, mas com câncer eu vou morrer, eu já sei o que vai me matar. E quando eu fui para casa, eu estava trabalhando, eu peguei o resultado, eu já pedi os exames para fazer o estadiamento, que eu já ia levar tudo pronto para o oncologista, né? E ali eu fui para casa dirigindo, demorou 1h30, o trânsito estava um horror, e eu fui conversando com Deus esse caminho todo. Falei, chegou minha hora, ok, eu só gostaria de ser útil. Me permita ser útil até o final. Mas se não chegou a minha hora, dobra o que você me deu de trabalho até hoje para que eu possa justificar ficar viva. Caramba. E eu me senti plenamente em paz. Eu cheguei em casa e falei, Marga, eu tô com câncer, me deram 6 meses a 1 ano de vida, mas eu vou sobreviver, tá? Eu não vou morrer. Quanto tempo faz isso que você Foi recebeu? em abril de 2019. Olha. Nossa. Eu já tô curada há 7 anos, eu já tô com remissão há 7 anos. Pode voltar? Pode. Eu vou ter que morrer de alguma coisa, o corpo físico vai ter que morrer de alguma coisa. Mas aquele não me matou. E o colega, que é extremamente competente, quando viu os exames, ele falou, Mônica, você quer fazer químio ou você quer viajar com a sua mãe? Porque você tem de 6 meses a 1 ano, na melhor das hipóteses. Nossa. Vai viajar. No final, a gente faz um paliativo. E você foi viajar? Não. Eu não parei de trabalhar, eu continuei trabalhando. Eu fiz cirurgia espiritual com o espanhol e com a Xelian. Fiz cromoterapia, fiz quimioterapia e radioterapia. Com 4 meses e meio, eu não tinha mais tumor nenhum. E a Xelian entrou na sua vida depois ou antes? Não, muito antes. Ela Muito entrou na minha antes. vida em 2004. A gente já estava trabalhando junto há 23 anos. E você acha que ela ajudou você nesse processo de cura? Muito. Como eu sou muito cética, quando eles foram me operar, eles fizeram a gentileza de me deixar sentir a cirurgia inteira com dor. É mesmo? É. Nossa. Eu senti tudo. Tudo. Porque eu sou cética, né? A cirurgia Espiritual. espiritual. É, eu não fui operada fisicamente, eu só fui operada espiritualmente. Por ela? Por ela e pelo doutor Espanhol, porque é um dos meus mentores, é o principal mentor. E você estava consciente, Claro, lógico, eu estava na minha cama. Marcou Nossa. cirurgia numa sexta-feira às 9 horas da noite. Tava lá eu e a Margarete. Né? Ela fica em vibração, tal, que tem que ficar uma pessoa. Eu senti quando eles chegaram, né? E aí o espanhol falou, você tem dificuldade para acreditar, então a gente vai permitir que você sinta. Eu senti ipsis literis a cirurgia inteira. Sentiu dor? Senti dor pra caramba, senti cortar, senti tudo. Nossa, que absurdo. Não foi, porque eu tenho um controle muito bom. Lógico, não me deixaram sentir a dor inteira, mas me deixaram sentir. Entendeu? Aí eu falei para ela, eles tiraram o tumor, eu vou curar. Ou seja, nesse momento você deve ter tido uma grande evolução, porque você passou por um... Não, cara, assim, vaso ruim não quebra. Se eu morresse em 2020, porque quando eu tinha 5 anos, que eu vi o ET pela primeira vez, ele falou para mim, você vai morrer com 63 anos. Nossa, ele falou isso? Ele falou. Então, eu sabia que... Eu sempre tive isso na minha cabeça. Quando eu descobri o câncer e o cara falou 6 meses, batia certinho. Nossa. 2020, batia certinho, né? Nossa, você superou a 63 data, anos. então. Do... Ah, sim, eu tô há 6 anos. Agora, em outubro, faz 7 anos que eu tô curada. Então, Eu tô com uma... É prorrogação? Não sei se é prorrogação ou se realmente eu podia aprender mais coisa, né? Eu podia aprender mais coisa, ser mais útil, né? Então, acho que foi ok. O acordo tá valendo para os dois lados. E você, com certeza, tira pontos super positivos dessas dores que você sentiu. Talvez eles fizeram você sentir essas dores na cirurgia espiritual, justamente com o propósito de você dar mais valor para o momento que você estivesse vivendo. Pela principal razão de eu acreditar muito neles, mas não acreditar que eu tenho méritos para ser ajudada. Eu não acredito que eu tenho méritos para ser ajudada. Você entendeu? Então, quando eles me deixaram sentir a dor, eu falei assim, realmente eu fui operada, porque eu senti a dor. Eu sou cirurgião, eu sei exatamente o que eles estavam fazendo. Não preciso ver, eu sei, porque eu fiz isso muito. Então, ao me deixarem sentir a dor, eu falei, você foi operada sim, tá? Você sentiu dor, é real. Entendi. Entendeu? Porque eu não acho que eu tenho mérito para ser ajudada, você entendeu? e como que foi? Você falou que a Shelly entrou na sua vida em 2004, né? 2004.
Como foi para ela entrar em contato com você a primeira vez? Foi engraçado. A minha tia Iracema, que foi a minha tia que me criou, né? Sim. E a gente todo domingo fazia evangelho do lar na minha casa. Então, meus amigos da Casa do Consolador iam para lá, cada um levava um prato, a gente fazia evangelho. Vinha um mentor, dava uma palavra e aí a gente comia, cantava. Era uma loucura. E aí, num domingo, naquela época eu tinha 33 gatos e 8 cachorros. E os cachorros ficavam na sala. Os gatos, às vezes, ficavam... Mas os cachorros acompanhavam o evangelho. Naquela noite, os cachorros saíram e ficaram 3 gatos. Ficaram no colo da tia Sema, que estava em cadeira de roda. E aí veio uma entidade, né, estranhíssima. Ele falou, saudações, estamos prontos para começar o projeto. Saudações. E aí foi aquele negócio, a sala esfriou pra caramba. Era no calor, estava todo mundo com frio. A tia Sema estava com frio. E aí eu comecei a falar, o que vocês viram, né? Porque eu vi um cara com uma cabeça oblonga, assim, cinzento, né? Alto, comprido, magrão. Aí eu falei, gente, o que vocês viram? Aí todo mundo descreveu a mesma coisa. Então a gente teve uma visita de alguém que a gente não conhecia. Na semana seguinte, no sábado, eu e a tia Sema, 33 gatos, 8 cachorros em casa, eu estava tomando banho. E eu tinha construído uma casa terra para a tia Sema, né? Que tinha o que ela queria, jardim de inverno, lareira, sabe? E a suíte dela abria no meu banheiro. Eu tinha o meu quarto aqui, o banheiro aqui, e aqui a suíte dela. Certo. Eu estava tomando banho e a minha Beagle começou a uivar. E a minha Beagle tinha uma paranormalidade muito forte. Quando entrava algum espírito na minha casa, ela avisava. Eu falei, o que está acontecendo, né? Desliguei o chuveiro, me enrolei numa toalha e saí para o corredor. Assim, eu ia entrar no quarto da tia Sema. Aí eu vejo um ser feminino, alto, muito bonita, com uma roupa que parecia roupa de mergulho, né? Ela fez assim com a mão e veio na minha cabeça, saudações. Eu olhei para ela, falei, cara, ela é um ET. Nossa. Eu falei, abdução de toalha, não. Ela estava assim, ela ficou como se eu não estivesse fazendo uma besteira, né? Aí ela começou a falar na minha cabeça, né? Que eles me propunham um trabalho conjunto em que elas traziam uma forma de cura para o meu povo e eu divulgava por que eles estavam aqui. E aí ela começou a descrever o trabalho, só que aí ela começou a falar o trabalho. Ela era metálica, parecia um robô falando, né? E eu tinha uma gata branca nessa época que era Maria Antonieta. Como ela era muito arrogante, o apelido dela era Toninha. Ela se enroscou nas pernas da Xelian e a Xelian abaixou e fez carinho na gata. Foi físico. E a tia Sema ouviu a voz metálica e ela, na cadeira de roda, veio para a porta do quarto. A tia Sema viu a Shell também. Aí ela falou, nós começamos o trabalho, mas você não pode comer carne, porque eu preciso que você produza um ectoplasma mais sutilizado. Eu já não comia carne, eu falei, isso é fácil. E aí ela falou, e você não pode tomar aquele líquido escuro, cola, porque ele faz ele embota a sua pineal, e eu preciso que a sua pineal esteja limpa. Coca-Cola? Eu era viciada em cola. Nossa. E aí eu falei, meu Deus, se ela falar que eu não posso comer doce, eu tô ferrada e eu não vou participar disso daí. Ela falou, não, isso aí é um problema seu, não interfere comigo. Só faz mal para você? Só faz mal para mim, mas as outras coisas faziam mal para o trabalho dela. Então, carne eu já não comia mesmo. Né? Mas parei, ok, né? Então, eu falei, gente, vocês não têm noção. No domingo apareceu aqui um ET, uma mulher chamada Xelian, que vai fazer assim. Eu chamei ele de Xeliana, eu entendi Xeliana. Depois é que eu vim entender que era Xelian, porque a voz dela era muito metálica, confundia, né? Ian com Y-A-N. Shell é S-H-E-L-L, Y separado A-N-N. São 3 palavras. Xelian. Sim. Né? Das Pleiades. Ela falou, Xelian das Pleiades. Falei, pessoal, vocês não têm noção e tal. Aí, na segunda-feira, nós tivemos um trabalho do reiki, que segunda-feira era só reiki. E aí começaram a entrar umas bolas azuis voando, assim, em cima do auditório, né? E todo mundo começou a olhar, eu olhei aquilo e tal. Aí, eu escutei na minha orelha, saudações. Mas não era a voz dela, era a voz de um homem, né? Eu olhei de lado, tinha um ET grandão, né? Aí ele falou, sou comandante Akhenaton. Eu falei, pessoal, os ETs vão começar a trabalhar aqui. Isso foi um absurdo. O pessoal começou a falar, para, tem que parar, fazer isso, as pessoas estão com medo. Aí começou a dar muito problema dentro da casa. As pessoas começaram com medo, começaram a não ir na casa, porque eu falava de ET, começaram a ter medo. Para elas não era normal. Não era nada normal. E elas não viram também? Não, viram as bolas, elas viam. Então, elas viram que tinha alguma coisa real. E o medo era esse. Sim. Né? Aí, um dia, eu estava entrando assim, o doutor Espanhol, todo o sistema de atendimento dele é computadorizado. Como estava queimando muita coisa por causa dos ETs, começou a queimar muita coisa elétrica na casa.
Aí a gente tirava o computador, a impressora, tudo da tomada. Era aquela computadora, era o CPU, lembra do CPU? Monitorzinho, teclado e impressora matricial. E aquele tom... Eu falei, olha, se você é ET mesmo, dá uma prova. Porque vocês estão esvaziando a casa, vocês não estão ajudando em nada. Me dá uma prova. A impressora estava desligada da tomada, tá? Só estava o formulário contínuo lá. Ligou a impressora e escreveu 3 vezes saudações. Eu falei, ok. Subi, falei, pessoal... Aí um trabalhador já falou para ele, não fala ET, fala EB, Entidade Biológica Extraterrestre. Eu falei, EB vai começar a trabalhar conosco. A mulher falou, EB Camargo, vem aí. Falei, é ET mesmo, quem quiser fica, quem não quiser não fica. Nossa. Isso aconteceu em novembro. No primeiro sábado de dezembro, a gente ia para a praia fazer a festa de Iemanjá. Porque a gente tem Umbanda, né? Embora a gente não contamine o mar de jeito nenhum, a gente fazia um trabalho na praia, porque é muito energético. E aí o Raquel narrato, eu falei, cara, não tá dando cesta básica. Ele falou, então, avise que nós vamos nos mostrar na festa da praia. Eu falei, vocês não aparecem, vou me trancar no charcot e jogar fora a chave. Eu não vou falar nada. Cara, eles foram. E aí eu falei para o pessoal do Evangelho, e nós tínhamos um trabalhador, o Edson, que já é desencarnado, que ele falou, os ETs vão se manifestar na praia, bababá. Todo mundo, foram 3 vezes mais pessoas do que normalmente iriam. Aí teve um temporal de doer o corpo. Acabaram com tudo que a gente tinha feito e tal. Aí, quando acabou, todo mundo foi embora. Ficaram 189 pessoas. Só 189 pessoas. Tinha mais de 400. A gente remontou tudo. Aí passou a primeira nave. Né? É uma nave. Esse avião. Olha a luz, esse avião. Uma outra, eu nem olhei. Falei, é um avião. O menino puxou meu agental e falou, tia... Aquilo ali é um avião, mas isso aqui lá é um ônibus. Você viu escotilha, ela passou devagar e baixa. Começou o trabalho inteiro, todo mundo assim, o tempo inteiro para o céu, né? Eles não se manifestaram. No encerramento, nós éramos 189 pessoas, em Peruíbe, até o Saga, que é um grande ufólogo, é testemunha. Nós ficamos 20 minutos vendo naves evoluírem no céu. Nossa. Aí não tinha mais o que fazer. Que privilégio. Aí não tinha mais o que fazer. Na segunda-feira eu falei, eles vão começar a trabalhar aqui. Na semana seguinte, a Sheliana entrou em contato e eles começaram a trabalhar na casa. Foi aí que ela Foi aí entrou que em ela contato. se comunicou. Em 2004. 2004. E Final eles- de 2003 para 2004. Eles chegaram a te informar como eles te acharam? Porque imagino... Eu já era combinado que eu ia trabalhar com eles. É claro que eu não lembrava, mas eu já sou era abduzida combinado. desde os 5 anos de idade. Então, quando eu assisti o filme Contatos Imediatos Terceiro Grau, de Spielberg, abriu. Eu comecei a lembrar das abduções todas, eu comecei a estudar ufologia. Nossa. E quando eles entraram na nossa vida... O filme veio abriu tudo. isso? Abriu. O Contatos Imediatos Terceiro Grau é um filme iniciático, né? Quem tinha contato, quem tinha sido abduzido, abriu. Naquele filme, abriu. Eu chorava. Quando o ET saiu da nave pela primeira vez, eu chorava. E meu irmão veio chorando. Ele falava, calma. Ai, meu amiguinho. Porque eu lembrei de tudo, né? Ali foi lembrado mesmo. Você acha que, de certa maneira, o dia D atual também tem algum... Iniciático? Mas ninguém foi abduzido, ninguém foi chipado, isso é tudo Isso é lorota, isso é lorota. tudo mentirinha. Ah, Né? Mas não no nível que foi o contato mais de terceiro grau. forte. Não, esse aqui é mais informativo. tá. É mais informativo mesmo, porque o inconsciente coletivo já está criado, né? Você já tem o inconsciente coletivo. A partir de 2010, as pessoas lembram espontaneamente de contatos e abduções. Até 2010, lembrava quem eles permitiam. Avistava a nave quem eles acionavam. 2010 aconteceu alguma coisa que mudou isso? Tornou-se público. Muita gente começou a falar do assunto. Aumentou a massa crítica. Cryon, Bashar, a Shell tiveram muita importância nesse popularizar. O Sherran, do Comando Ashtar, popularizaram. Foram 4 ETs que popularizaram o conhecimento. Nossa. Então, isso criou o inconsciente coletivo. Caramba, o Bashar é de 2010. Eu não sei de quando é o Bashar, mas é pós-2010, antigo, é pós-2010. O Cryon foi o primeiro. O primeiro foi o Sherran. Na verdade, o primeiro foi o Vrilon, do Comando Ashtar, que em 26 de novembro de 1977, eles invadiram uma rede inglesa de network e eles transmitiram uma mensagem através... O cara estava lá falando, eles eram uma TCI. Transmitiram junto. Né? Isso está na internet, quem quiser procurar é só achar. É fácil de achar. E aí o Sherran deu muitos anos, através de vários canais, mensagens para expansão de consciência. Aí eles se retiraram da Terra, né? E aí veio o Cryon, depois veio... Acho que a Shell e o Bashar são contemporâneos, acho que eles vieram ao mesmo tempo. Nossa.
E você foi abduzida por... Desde os 5 anos de idade. E era um Grace? Os Greys são os que pegam você para a nave, tá? Mas não são eles que fazem o processo. A abdução é um processo das naves confederadas, que era para criar um novo ser humano da Terra, com um tempo de resposta emocional mais longo. Em vez de o subconsciente comandar, você pode usar a estratégia. Que essas crianças cristais têm e as crianças diamantes têm mais ainda. E aí foi por isso que eles conseguiram te contatar também. Sim, eu já tinha. você já tinha antes essa de eu nascer, habilidade. eu tinha combinado com eles que eu faria o trabalho. Caramba, eu preciso assistir o Contatos Imediatos Terceiro Grau. Assista. Vai que, né? Eu já Vai que, passei por alguma Vamos situação. assistir para Super Live. Boa. E aí boa, a gente sim. deixa o convite aí para vocês participarem da nossa Super Live dia 12 de setembro, um sábado. E assistam aí para vocês se prepararem. Vai ser uma boa, hein? Sim. Se preparar. Existem filmes que são muito iniciáticos. O Contatos é bem iniciático. Contatos. Contatos imediatos. E o dia D, na minha opinião, ele é informativo. Ó, pessoal, Em que é isso sentido? aqui. É isso aqui, ó. ETs vivos foram usados como em laboratório, naves se manifestam, tem pessoas abduzidas e tem pessoas que são canais de ET e nem por isso tem que ser endeusadas. Porque o canal é um telefone, é apenas isso. A importância de um médium, de um canal, é exatamente o de ser um telefone limpo que possa ser usado. Nós não temos relevância nenhuma. Exatamente igual um telefone que a É um gente usa para telefone, falar com outras exato, pessoas. Exatamente um telefone. Você pode ser um telefone daqueles de discar, Aham. aí você tem estática e você interfere, ou você pode ser um iPhone, sei lá o número que está o iPhone hoje. Mas isso é... A importância de um médium de um canal é só essa, não tem outra. E que outros filmes você indicaria para quem quer começar? Ou livros, né? Para quem quiser começar, né? Tem livros, filmes que são muito bons. Tem um que... Eu sou péssima para nome, porque eu sou disléxica, eu não consigo... Mas tem um que está no Prime Video, que é um garoto que ele é Asperger, e ele começa a fotografar e fotografa um ET. E aí ele vai e encontra um cara que era contatado mesmo, abduzido e contatado, e eles, lógico, sempre lutando contra o governo, isso é óbvio, né? Esse é um filme maravilhoso, eu vou ver se é na Prime. Eu não sei, eu não lembro o nome, mas é um garoto que ele começa a fotografar e tem uma outra menina que é abduzida, a menina é abduzida, como ele é abduzido também, e aí eles conseguem contratar com outro que é abduzido e que é contatado dos ETs, e eles são resgatados pelos ETs mesmo, são tirados da Terra, por causa do governo. Acho que é o A Presença, talvez. A Presença, A é esse mesmo. Presença. A Presença, um filme bárbaro. Um filme bárbaro. Legal. Um belíssimo filme. Muito Belíssimo bom, filme. vou anotar aqui, Esse né? é bem real mesmo, né? E os homens de preto são reais, eles existem, não aquela humor, não tem humor na coisa, mas existe esse organismo mesmo. Muito bom. Perfeito, hein? Então, a gente tem aquela nossa palavra-chave, né? Precisamos Exatamente. Qual que vai ser a palavra-chave? falar. A palavra-chave seria Nova Terra 12/12, né? 12/09. 12/9, Exatamente. Então, ó, a gente sempre fala aqui, né? Para você que chegou, ó, os mais despertos são aqueles que chegaram até o final do nosso episódio. Escrevam aí, Nova Terra 12/9. Isso mesmo, para que vocês é a lembrarem. data da Super a Live data com a da nossa- Mônica de Medeiros. Exatamente. E com a Margareth Chakra. E com a Margareth. É porque em duas vai ser bem melhor. Ela é muito boa. É muito melhor Sim. que eu. A gente vai chamar ela aqui antes da Super Live, então a gente está fazendo uma com a Mônica e a gente vai fazer outra com a Margareth. No dia lá da Super Live, a gente junta as duas para expandir mais ainda a consciência. Exatamente. Se você pudesse, o que está dentro do seu coração aí, passar uma mensagem, Mônica, e também convidar o pessoal para o 12 de setembro, o que seria? Bom, estarem com a gente, vocês vão ajudar toda a nossa obra social. Isso é muito importante, porque a gente acredita que fazer o bem faz bem. Mas a mensagem que eu posso deixar é essa: acredita no seu potencial. Você é um filho de um Deus perfeito. Em você existe a perfeição. Não deixa ninguém dizer para você que você vale menos, porque você é tudo. Você é essencial. Não é especial, nenhum de nós é, mas você é essencial. Se você não existisse, não tivesse tomado as decisões que tomou, da forma que tomou, na hora que tomou, o universo não seria o que é hoje. Então, você é essencial para que todo o universo exista. Então, acredite que você é um ser divino e faça a diferença para aqueles que são vulneráveis. Sensacional. Perfeito, Isso aí. bom. Eu até pesquisei aqui o negócio dos gatos. É verdade mesmo. É lógico que é meu. verdade, isso é terrível. Galera fazendo terrível, cara, sacrifício de terrível, gato. 15 por dia. É terrível. Aqui no Brasil. Sim. Lá é 1 a cada 2 horas e meia. Nossa, É pior que ainda. absurdo. Que loucura.
É terrível. E assim, a gente, no domingo passado, retrasado, desculpe, nós salvamos um gatinho filhote, que foi pisado e jogado na parede. Ele estava com rotura de bexiga e tal. Salvamos, operamos, ele é lindo, já tá adotado. Está na trabalhadora da casa, está super feliz. Chama-se Ernestinho, em homenagem ao Ernesto, que é um trabalhador da casa. Olha só. E no domingo passado pegamos o irmão dele que arrancaram o rabo. Chama-se Pietro, já está adotado, foi adotado pela anestesista que operou o irmãozinho dela. Tá lindo também. Né? Eu tenho eu tive 33 gatos, o último morreu no dia 26 de novembro, Napoleão. Então, duas gatas... Napoleão Bonaparte. Ele achava que ele era Napoleão, ele mandava em todo mundo, até em mim. E eu tenho hoje 3 gatos, né? Um que acha que a minha casa é um hotel 5 estrelas, então ele fica lá quando quer, que não quer, não fica. Agora ele dorme em casa, já conformou que é mais seguro. E 2 gatinhas. A siamesa, que chama Fofura, ela apareceu pele e osso desmaiando, ela era usada como útero. Ela estava com uma anemia terrível, então hoje ela é fofa, tá gordinha, adora churu e tal. E a outra pretinha, que chama Belinha, ela foi abusada por homens. Sério? Então, ela passou 2 anos sem deixar a gente tocar nela. Hoje ela dorme em cima de mim. Hoje ela encosta em mim para dormir. E ela é uma bruxinha. O que ela defende a gente é incrível. Ela é energeticamente feminina, ela é muito importante. Então, lá no rancho, né, você vê animais de um sofrimento extremo. E você vê que eles são tratados com dignidade. A Silvia e o Marcos vão comprar comida para eles. E ela compra com a mesma qualidade que ela compra para ela comer. Entendeu? Então, eles são veganos, mas os animais que comem carne, os carnívoros, comem carne, comem peixe, comem carne, comem frango. Por quê? Porque isso é respeito. Os recintos desses animais, o Yaran, que é um urso que os veterinários faziam a mãe procriar para vender, puseram ele no cimento, ele tinha bolhas de queimadura nas patinhas. Então, quando ele chegou para nós, que nós resgatamos, ele não conseguia subir, ele não tinha massa muscular para subir o morrinho. Nossa. Hoje o Yaran desce o morro de tobogã, ele se joga e vem. Ele adora a música, a Margarete tocou harpa para ele adora a música, ele fica bravo quando ela para de tocar. Ele é amoroso, ele tem uma piscina com borda infinita, ele pega a bola e joga e sai correndo atrás. Né? Esses animais, eles conheceram o pior da humanidade. E hoje, com a dignidade com que o Marcos, a Silvia e o pessoal do rancho os acolhe, eles estão vendo que a humanidade não é tão podre. Oi, menina. Menino lindo. Não é podre. A humanidade tem coisas que... Então, eles conseguem conviver conosco num aspecto muito mais sadio. Nós somos capazes de ser o aspecto sadio. Basta a gente acreditar que em nós existe Deus. Fé. Nas nossas mãos. Exato. Fé, certo? Muito bom. Sensacional. Muito bom, deixa seu tchauzinho aqui pro pessoal. E a gente se vê novamente dia 12 de setembro. Estejam 12 do conosco. A gente vai trazer bastante novidade, prometo. Boa. Exatamente. 12 Tchau, galera. do 9. Valeu. Gente, ET faz assim, ó. Vida longa e próspera. Aqui, ó. Boa. Vida longa e próspera. Muito bom. Valeu, galera.